Fala família Escalado, eu sou o Marcos Pereira, psicólogo, psicanalista, e no Divancast de hoje eu recebo a Priscila. Priscila. Seja bem-vinda, Priscila. Muitíssimo obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu, né? A gente tem muita afinidade, né? Muita coisa em comum aí, né? A gente não vai falar sobre psicologia hoje, mas você é colega de profissão, eu tinha que tocar. Sim, não está como psicóloga hoje, mas exatamente. Hoje o papo vai ser, eu acho, bem rico também, né? A gente vai falar sobre eu vou dar um spoiler do final. Sim. Mas a gente vai construir essa história pra lá. Nós vamos falar sobre... Coisas de mãe. Coisas de mãe. Isso. E pra começar coisas de mãe, eu pensei em uma coisa bem legal. Toda vez que a maternidade chega, ela chega trazendo consigo o quê? Alegria, esperança, né? Nossa, eu acho que é o momento pleno da vida de uma mulher, né? A sua maternidade chegou diferente, né? Chegou diferente. Teve felicidade, mas teve muita coisa, muito sentimento junto, né, acho que Marcos? ficou essa dicotomia aí de incerteza. Bem equilíbrio, né? bem assim... É incerteza, acho que a palavra que você achou foi bem certa. Então acho que a gente pode começar por aí, né? Vamos começar por aí, então? Então... Fala um pouquinho dessa história de mãe, pra gente chegar nas coisas de mãe. Tá bom. Então vamos lá, então. O Marcos já me apresentou aí, né? Sou Priscila, sou psicóloga e tenho um projeto que é muito legal, mas para contar esse projeto eu vou começar lá do comecinho, que é essa parte que o Marcos falou sobre a maternidade, que para mim veio de uma forma diferente, né? Então eu vou começar contando que em 2014 eu casei, depois de um relacionamento de 10 anos de namoro, então formei tudo isso. E aí casamos, e eu trabalhava numa empresa, eu tinha que fazer periódico da empresa. Então, casei em outubro, em abril eu fiz o periódico, aí o médico... Nossa cidade é uma cidade muito pequena, a gente conhece todo mundo, né, Marcos? Eu conhecia muito médico, era o médico da família da minha mãe, do meu pai, e ele era o médico do trabalho. Ele falou, Priscila, pegou os resultados, né, e falou, olha, sua plaqueta tá um pouco baixa, pode ser que tenha alguma coisa aí, mas a gente não consegue ver aqui pelos exames periódicos. Vamos pesquisar... que daqui a pouco você tá querendo casar, daqui a pouco você quer engravidar, você acabou de casar, vai querer engravidar, então vamos já olhar isso. Eu pensei, vamos, porque era uma minha intenção mesmo essa de engravidar, não naquele ano, talvez no próximo, mas beleza. E aí, eu fui, quando ele falou essa palavra engravidar, normalmente, nós mulheres, os homens têm mais do que a gente, mas a gente sempre coloca alguma coisa antes de fazer, o exame, tem que procurar. Eu falei, não tem nada. Né? Mas quando ele falou a palavra engravidar, que era uma coisa que eu queria, que eu já tinha vontade, eu pensei, vou procurar. Então eu procurei um hematologista conforme ele me falou. Vou procurar um hematologista, fui, sem intenção, sabe assim, achando assim, vai ter nada, não é nada. Tô ótima, né? Tô ótima, plena, trabalhando. E aí, pediu aquele tanto de exame, e sempre ela falava assim, Priscila, o resultado chegava numa semana, na outra semana eu levava pra ela. Ela olhava... mais de 40 exames. Ela falou, olha, então, a gente não consegue ainda falar o que é. Você precisa de fazer o exame do baço, para ver o tamanho do seu baço. Eu falava, não vou nada, esse exame é muito complicado, tem que ficar de jejum, de fazer um monte de coisa, nem lembro muito bem, mas tinha que fazer um monte de procedimentos. Aqueles examezinhos chatos, né? Que eu falava, que o preparatório é pior que o exame. Exatamente. Então, isso foi em abril, maio. Eu levava pra ela o exame, ela falava, e o exame do baço? Aí eu, não fiz. Ela, Priscila, a próxima você traz. E isso eu fui enrolando até que chegou em junho. Em junho eu falei, gente, agora eu tô com vergonha de voltar nela e não levar esse exame do baço. Vou lá fazer esse trem. Tô lá, plena, deitada, fazendo lá a ultrassom do baço pra ver. Aí o médico falou, olha, o seu baço realmente tá grande, né? Tá maior, assim, do que normal. Mas você tá grávida. Eu, oi? Aí ele falou, você tá grávida. Eu falei, tô grávida? Falei, então, que felicidade, né? Aí, nesse momento, eu nem lembrei que ele falou que o baço tava grande, eu só fiquei assim, né? Assustadíssima, porque como que você vai fazer um ultrassom do baço e descobre que tá grávida? Seu baço também tá grande, aí tem um neném também ali. Liguei pro meu marido, né? Conversando com todo mundo, felicidade total. E esqueci dessa parte do baço, de voltar na hematologista, porque eu pensei assim, cara, então eu não tenho nada. Se eu tava procurando um médico pra eu engravidar, né, pra olhar, mas eu já tô grávida, então eu não tenho nada. Vida que segue. Então, nem voltei nela pra falar que meu baço estava grande, nem que eu estava grávida, e continuamos. Quando foi em agosto, eu trabalhava, eu também sou técnica de segurança, então eu tinha umas viagens pra fazer, porque eu visitava as empresas em outros lugares, em outros estados, e eu tinha uma viagem pra fazer.
E aí, eu passei muito mal na semana da viagem, assim, muito mal, que eu fui pro hospital. Chegando lá, o médico falou, você vai ter que ficar internada, porque sua plaqueta tá muito baixa e vai perder seu bebê. Falei, nossa. E aí, eu falei, não posso, né? Meu Deus, eu não posso. O que tá acontecendo? E aí que eu voltei na hematologista. Eu não fiquei internada, porque eu falei com o médico que eu ia lá toda semana, todo dia fazer os exames. Então, todo dia de manhã eu ia, primeira coisa ali no hospital, fazer exame. Ele via meu resultado e me liberava, porque eu tinha uma consulta marcada com o hematologista. Apresentei para ela falou, então pronto. Já começamos a tentar descobrir alguma coisa aí nesse, né? Já tem alguma coisa, mas você tá grávida. Agora a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Você tem que fazer o exame de medula. Aí eu falei, depois que o neném nascer? Ela, não, antes. Pra gente saber como é que vai ser o parto do neném. Falei, ai, misericórdia, agora. E aí começa, e eu não quis nem pesquisar. Como que hoje de a medula. Internet, ela é boa, mas também... É assustadora, né? Ela coloca alguma coisa muito mais assustadora do que de fato é. Ou não. Ou ela te joga a realidade. Exato. Ou às vezes camufla também, né? É. Então, eu acho que você estava na mão da melhor solução, que é a profissional capaz para te ajudar. Isso. E aí tinha que viajar para Belo Horizonte, porque o plano não era daqui. E aí eu só consegui fazer esse exame com 8 meses de gravidez. Você tá brincando. Eu me afastei. Você descobre isso com quanto? Logo no início da gestação. Porque a médica pediu para fazer o exame em agosto. Eu só consegui fazer em dezembro, esse exame de medula, em Belo Horizonte. Aqui eu não conseguia por causa do plano de saúde, enfim, aí eu fui para Belo Horizonte. Eu pensei assim, eu não vou pesquisar esse exame, não. Você dormia Eu tava com 8 meses. Tranquila. Cara, porque até então, não tinha um diagnóstico fechado. É da minha neurose, sabe? Eu sempre acho que eu tô com o pior. Não. Eu falei assim, não, eu ficava muito plena. Eu tive que afastar do trabalho. Então, em outubro, eu me afastei do trabalho. O médico achou por bem... por causa das minhas plaquetas, tava caindo muito, né? E aí, eu lembro que eu fui pra Belo Horizonte. E assim, cheguei lá... Todo mundo falava assim, a grávida vai fazer o exame de medula. A grávida, ela fazer exame. E eu falei com meu marido assim, tem uma coisa diferente, porque grávida não pode fazer exame de medula, porque nem isso eu pesquisei, né? Mas não podia, assim, eu fiz. Só não tomava anestesia. Então eu tinha que fazer acordada. Aí eu fiz o exame de medula acordada. Aí o médico falou, olha, você vai sentir, nós vamos fazer 3 exames, são todos muito doloridos. Eu vou chamar mais 2 enfermeiros pra gente segurar. Falei, misericórdia. Coloca uma musiquinha então pra gente relaxar. E aí ele colocou meu marido lá me segurando. Aí eu olhando pra cara do meu marido, eu falei, não, vou olhar pro médico, vou olhar pro meu marido, né? Porque o médico, a reação dele é a mesma pra todo mundo. Mas seu marido você conhece, né? Mas o marido eu vou conhecer a reação dele. Aí ele só fez assim. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, não, pode ficar tranquila. E era o exame de medula, que o primeiro que eu fiz, que ele falou que ia doer, mas o terceiro era pior. Eu falava, ele tá usando a psicologia comigo, né? Porque... sempre o primeiro é o pior, depois vai melhorando, né? Imaginando isso. E aí, ele fez a punção, né? Na medula. Então, coloca a agulha para tirar um líquido lá de dentro da medula. E aí, já doeu muito. Já doeu muito esse exame. E eu pensei assim, meu Deus, se o terceiro ele tá falando que vai doer mais, eu já não vou aguentar. Tô ferrada aqui já, né? E aí, ele falou assim, olha, tem que sair... Normalmente, sai um líquido de dentro da medula. Dela não tá saindo. Então, realmente tem uma coisa diferente aqui acontecendo. Agora, eu vou fazer o segundo exame. Tá dolorido demais. E aí, enfermeiro me segurando, todo mundo me segurando. Eu preocupadíssima, né? Eu falei, vou ganhar essa menina aqui nessa mesa. A força que você tá fazendo. Eu já com 8 meses, já também. Eu pensei, agora que vai nascer. E o terceiro era tirar um pedaço da minha medula. Então, eu tinha que quebrar um pedaço da minha medula e puxar ela. Aí ele falou, você não pode mexer, né? Você tem que ficar... E todo mundo... Aí eu fui pesquisar depois, né? Normalmente é sedado, né? Tem anestesia pra fazer. E eu tive que fazer isso porque eu tava grávida. Então, eu falei, eu tinha que passar por isso mesmo, sabe? E aí, na hora que ele pega um pedaço da medula e tem que puxar, ele não veio o pedaço. Aí ele falou, vou ter que fazer de novo. Eu falei, não vai. Agora eu tô indo embora. Já fiquei nervosa, quero ir embora, porque eu tô... né? Já sofri demais aqui, já deixa. Aí meu médico falou assim, nós já estamos aqui. Aí o médico falou, é o principal, pra você saber exatamente o que você tem, é esse exame cara, aqui. Com muita dor, sem anestesia, nossa. E aí, o segundo, ele quebra e consegue, parece que foi tipo assim, o Brasil ganhou a Copa, sabe? Todos os enfermeiros que estavam lá celebraram, o médico. Aí ele falou, você tem 7 minutos, tipo, pouquíssimos minutos pra pegar esses exames aqui e você vai levar no laboratório. Eu falei, essa parte não tava no script não, né? Em Belo Horizonte, a gente não mora lá. No centro de Belo Horizonte, tinha que levar lá no laboratório deles lá.
7 minutos, era muito poucos minutos, sabe? Se passar disso, você perdeu o exame, você tem que fazer de novo. Ah, não. Aí eu falei assim, então tá, então vamos. Aí Deus é tão maravilhoso, Marcos, que era feriado em Belo Horizonte nesse dia. Não tinha trânsito. Nada, nem um carro na nossa frente. Tanto que eu já cheguei diretamente no guichê das mulheres e falei assim, olha, eu tô com o exame de medula, eu tenho que... Ela agora entra aqui. Tem quantos minutos? Aí meu marido falou assim, tem tipo 6 minutos. Então tá, então toma. Tipo, já entrou, já pegou. E o resultado do exame saiu dia 23 de dezembro. Meu pai tava em Belo Horizonte, trouxe ele pra mim. Dia 23. Meu pai trouxe, eu abri e eu tinha uma consulta com a médica dia 24 de manhã. Aí ela Natal? pegou... Natal. Foi dia 23. Dia 22. Dia 23 eu tinha consulta com a médica. Sim. Aí peguei o negócio assim e comecei a ler. Aí eu fui pesquisar. Eu falei, não, agora eu não vou pesquisar mais não, porque eu realmente não tô gostando. E eu sou muito resolvida. Eu tenho meus exames, todos eu fui praticamente sozinha. Ninguém foi comigo. Esse da medula, meu marido foi comigo. Mas os outros, nenhum eu pedi ninguém pra ir comigo, porque eu falei, não, eu dou conta, né? A mulher dá conta, então eu vou dar conta. E aí, nesse, eu pedi ao meu marido, vamos lá comigo nesse exame aqui, porque esse aqui eu tô um pouco com medo do resultado dele, pelo que eu li. E aí ele foi, aí nós fomos. Eu tinha colocado na internet. O que quer dizer? Não, agora com a IA. Eu fiquei com medo. Agora com a IA, eu subi ele pra IA e pedi o resultado. Por favor, já me fala aqui de uma vez. E aí eu já peguei ele assim, aí eu olhei, eu li uma palavra que tava lá, e aí essa palavra ela que me deu medo, ela que me fez chamar meu marido pra ir comigo. Falei, vamos lá pra ele escutar. Isso já tá, tipo assim, eu ganharia meu filho em começo de fevereiro. Então tava assim, tinha acabado de virar pro 8º mês, mais tardar fevereiro eu ganhava ele. E aí, ela falou, olha, eu vou te encaminhar pro COR. Nossa, e aí, é uma notícia falou, que desmonta. Ela falou tanta coisa comigo que eu só entendi que eu teria que ir pro COR, que na hora que ela falou, minha garganta, eu falei assim, não vou chorar perto do meu marido, porque eu tô muito plena, não quero passar... E eu tenho muita preocupação de passar preocupação para as outras pessoas. Eu não quero preocupar... Exatamente porque eu me resolvo. Então, tipo assim, né? Então, eu não preocupo ninguém, eu não quero preocupar ninguém. Pensava... E ainda é assim até hoje? Menos, porque meu marido hoje, ele né, eu deposito muita coisa em cima dele, mas antes era mais. Antes eu era bem assim, não quero preocupar ninguém, eu resolvo tudo, tá tudo tranquilo. E aí... E tava tranquilo? Não, tava com nó na garganta, só queria chorar. Eu lembro que a secretária, como eu ia lá muito, eu ia lá toda semana nessa médica, eu tinha que mostrar os exames semanalmente. Eu já fiquei amiga da secretária, né? E ela falava assim, e aí, Priscila, deu tudo bem exames? Eu não conseguia nem falar com ela, Embargada falar a voz, né? E aí, cada um tava num carro, meu marido. Ele falou assim, tá tudo bem, Priscila? Eu fui sair pra um lado e ele saiu pro outro. Ele chegou dentro da usina, onde ele trabalhava, ele chegou lá no serviço dele. E eu fui pro COR. Ela não mandou pro COR, tô indo pro COR. Cheguei lá, barriguda, grávida, de 8 meses, chorando. Já eu já tava chorando. E aí ela falou, olha, você vai ter que ter as documentações, já é né? Já estamos na data de Natal. Você não vai conseguir muita coisa agora. Só depois do Réveillon, do ano que vem. Sim. Falei, nossa, eu não vou aguentar ficar 10 dias com isso na minha cabeça, não. Eu tenho que ver. E aí meu marido começou a me ligar, onde você tá? E a gente morava em Patinga. A gente morava muito perto do COR. Onde você tá? Eu falei, tô no COR, ué. Não mandou ir pro COR? Tô aqui no COR. Eu bravo com ele. Ele tem que saber onde que eu tô. Ele mandou. E ele... Priscila, vem pro apartamento. Vambora, vem pra casa. Eu tô indo embora, tô aqui em casa, vem pra cá, tô te esperando aqui. Eu já cheguei lá, assim, chorando. Eu lembro que eu sentava, assim, no chão do banheiro, chorava, sabe, assim? Desesperado. Que eu falei assim, agora, não sei o que vai acontecer com meu filho. Nem pensei em mim, pensei no meu filho, assim... O que vai acontecer com ele? Ele vai conseguir nascer e tal? E aí, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, o que a gente tem que fazer? As documentações. Então, vamos lá no posto, vamos ver quais documentações tem que ser. E nisso, ele foi lá no trabalho dele, ele conversou com uma menina que trabalhava com ele, ela falou assim, Lenilson, então vai embora pra casa, porque ela tá precisando de você. Ele falou, não sei nem como que eu cheguei aqui, não sei nem como que eu vou chegar em casa, que se eu tô assim, imagina a Priscila, não sei nem como que ela tá. Ela falou, não, eu vou tentar achar aqui um hematologista muito bom, porque ela pediu pra mim ir pro COR, pra me procurar um hematologista. E ele vou pedir um hematologista muito bom pra ver se consulta com ela ainda essa semana. Esse hematologista, que é um anjo na minha vida, já estava, tipo assim, de recesso, né? E ela ligou pra ela, conseguiu o telefone dele, ligou, explicou o caso. Ele falou, então pede ela pra vir aqui no meu consultório que eu vou atender ela agora. Aí ela ligou, a gente tava almoçando, meu marido, e falou assim, então vamos lá, que a gente tava esperando as documentações ficarem prontas já pra adiantar, porque no outro dia já não abriria mais o posto. E nós fomos lá no consultório dele, lá no Horto também, lá em Patinga. Doutor Marco Aurélio, que é incrivelmente, sim, falo que é um anjo. E aí ele sentou.
E ele foi conversando comigo e foi me explicando tudo o que aconteceu. Ele falou, só que primeira coisa, nós vamos mudar todo o seu... você tem um mês para mudar tudo. Você não vai ganhar lá em Timóteo, você vai ter que ganhar aqui em Patinga. Você vai ter que fazer esse exame, você vai ter que fazer isso. Nós vamos tentar adiantar o parto, nós vamos conversar com o obstetra diferente. E foi envolvendo muitos profissionais, sabe? Assim... É o anjo mesmo, né? Na hora certa, né? Chegou na hora certa. Na hora certa. E aí ele falou... Olha, não tem como fazer nada agora, mas pode ficar tranquila. Dia 3 de janeiro você vem aqui, que a gente vai conversar e eu já vou estar com tudo pronto pra você. E de fato, cheguei lá, já tinha um obstetra lá pra mim. Ele falou, isso aqui é fulano de tal, isso aqui é fulano de tal. Isso aqui você vai fazer isso. E aí fomos mudando tudo. Só que pensa, eu já estava programada pra ganhar com o médico tal. Você fez o acompanhamento, todo, né? Todo, estabeleceu o vínculo. E aí eu mudo tudo, uma rota toda de uma coisa tão importante pra mim. Mas eu achei, eu tinha certeza que era melhor pra mim. Se ele tava falando, era melhor. E eu mudei de hospital, fui ganhar em Patinga e tal. E eu morava em Patinga também. A gente decidiu, depois desse diagnóstico, voltar pra Timóteo, ficar perto da minha família. A gente nem sabia como que ia ser depois. Eu não sabia nem se eu ia estar aqui. Então, assim, era um risco muito grande de morte, sabe? E a gente sabia disso. Mais pra mim do que pro bebê. O diagnóstico que você teve foi de... Mielofibrose. Até esqueci de falar isso, né? Foi de mielofibrose, que é um tipo de câncer. E quando eu li lá, o que acontece? Essa mielofibrose... Essa é a palavra que te assustou? Não. É a leucemia. Leucemia. Porque a mielofibrose, ela pode virar uma leucemia. É um câncer menos agressivo que a leucemia? Que ele tem um tratamento diferente. Eu tenho que fazer o transplante de medula. Também é uma das minhas... das minhas isso ainda, curas. Sim. Você então tá em... Tratamento. Em tratamento. Então, assim, só que hoje, bem diferente do que antes. Sabe assim, até eu vou chegar lá. Você tá mais ansioso que eu. Aí... Não andeis. E aí, mudamos tudo, deu tudo, mudamos o hospital. Vamos pro dia do parto. Aí eu falo com você que assim, a gente vai vendo Deus nos detalhes da minha vida. E aí, quando eu fui pra ganhar bebê, foi na quarta-feira de cinzas. Aí falou assim, ó, vamos começar a quarta-feira de cinzas, você vem. E eu fui no hospital toda semana também, eu ia pro hospital. Então, eu também já fiquei amiga das enfermeiras, porque eu converso demais. Então, eu já vou ficando amiga das pessoas que estão lá comigo, né? Então, toda semana eu ficava lá internada de um dia pro outro. Porque assim, ó, vamos avaliar, vamos ver se vai nascer agora. Pra ver se adiantava o parto. E aí... Quando foi na quarta-feira, já vem pra ficar mesmo. Não vai ter depois, não. Vai ter que ser agora mesmo. E era cesárea mesmo que tinha que ser feita? Não, era normal. Tinha que ser normal. Porque a mielofibrose, uma das coisas dela, ela não coagula o sangue. Então eu não posso me cortar. Então você só tinha uma opção de parto? Só tinha uma opção de parto. Aí... Gente... Aí eu vou pro hospital, começo a fazer a indução do parto. Vamos fazer a indução do parto pra ganhar agora. Aí o hematologista, não lembro se foi ele, ligou. Ó, para tudo, porque não tem bolsa de sangue no hospital. Carnaval. Ninguém tá lá pra doar na semana de carnaval. Se precisasse. Não tinha ninguém pra doar o sangue ali naquele momento. Aí ele falou, Priscila, pede seus familiares, os amigos que você tem, pra vir fazer doação de sangue amanhã pra gente continuar a doação. Mas você conseguir, eu sei que não vai ser muito, porque é de última hora, mas você tem que ter pelo menos um pouco aqui. Aí um amigo nosso, que é um padrinho de casamento nosso, fez uma arte. Meu marido tava dentro do hospital, falou com ele, ó, Bebeto, posta aí, isso aqui, tá. E aí Bebeto conhece muita gente. Bebeto postou, minha família é muito grande, foi postando. Por fim, a minha irmã foi 3 vezes lá tentar doar sangue e não conseguia, porque tava lotado o hospital pra doar sangue pra mim, As pessoas aderiram. Muita gente, assim, em menos de 24 horas. Cara, sabe? O brasileiro né? É muita gente. Ai, que legal. Aí o hematologista chegou lá no quarto, então a Clara falou assim, aqui, olha, eu só tenho pra te falar que vocês são muito queridos, porque eu não tá cabendo de gente aqui pra doar sangue pra vocês, e vai continuar a indução de parto aqui, então você vai ganhar essa semana mesmo. E aí, tentando parto normal, 9 centímetros de dilatação. Aí vem a enfermeira e fala, chamar a médica. O meu filho agarrou. Ele ficou preso. Ele já tava na coroa. Encaixado, já tinha tava descido. lá. Aí ela veio ela mais o outro médico e, Priscila, vai ter que ser esse parto cesáreo. Aí eu falei, agora eu segurei na mão de Deus e fui, né? Não tem outra situação, não. Aí eu falei, mas a senhora sabe que eu não posso? Ela falou, sei, nós estamos cientes, porque como foi estudado durante muito tempo o meu caso, né? Eu falei, então tá. Aí eu lembro, a imagem que eu mais tenho, assim, é meu marido na porta com a minha bolsa, segurando a minha bolsa, a minha mochila.
E ele falando assim, aí ele me olhando, né? E eu falando com ele assim, com a voz assim, eu não queria chorar, né? E eu falando com ele assim, olha, me espera que vai dar tudo certo. Aí ele falou, não, eu tenho certeza, vai lá. E ali eu já pensei, não vou voltar mais. A última imagem da minha cabeça vai ser essa, que eu não vou voltar mais. E fui pro parto. Chegou lá, eu lembro que tinha um anestesista, tinha um pessoal lá que ficava assim, ó, tipo com ar, né? E falava assim, eu falava assim, que eu tirava o negócio de respiração, eu falava assim, moço, não me deixa morrer. Se eu morrer, eu tô fingindo. Você continua apertando que eu vou voltar. Não desiste de mim. Não desiste de mim. Ele falou, você não vai morrer não, menina. Eu falava, não posso morrer não, tenho um filho pra criar. Então você aperta esse trem aí. E aí, dormi, né, a anestesia lá me fez, não vi nada. Só que nisso, a enfermeira, como eu fiz muita amizade, a enfermeira que eu tinha feito amizade, ela chegava lá no quarto e falava assim, Priscila, bem hoje que eu tô no parto normal, no parto cesáreo, você tá ganhando, você vai ganhar, você tá aqui, você tinha que ter vindo amanhã eu tô no parto normal pra mim te ajudar. Aí na hora que ela entra, ela tranquila na parto cesárea, ela só vê meu marido, ela falou assim, a Priscila que tá aí ela já começou a chorar, sabe assim, porque ela já sabia que não ia ser tão bom assim, né, e meu marido falava, aí ela ficou lá e ela falou assim, não, eu quero ficar aqui, e ela foi ajudando também no parto, né. E meu filho garrou. Meu corte não é na horizontal. Ele não é na vertical. Eu sou péssima nisso, Marcos. Vertical. Ele é na horizontal. Porque é um parto de risco. Então, aí o que eles contam, né? Que o meu filho ficou garrado. Tiveram que ligar para um outro médico, vir para tentar tirar ele. Aí a médica conseguiu, pela boca dele, fazer um ar com que ele saísse, sabe? Aí ele saiu. Acordei da anestesia, já perguntando à mulher assim, não morri? Ela morria de rir. Gente, como é que essa menina pode ainda... Ela acorda pensando, não morri? Ela falou, não, você quase matou a gente do coração, mas você não morreu. Mas você vai pra UTI. O seu filho foi pra UTI, você vai pra UTI também, vai ficar lá uns dias pra gente continuar, porque a sua plaqueta tá muito baixa, enfim, né? E aí, eu tomei bolsa de plaqueta no parto. O de sangue, não lembro, mas o plaqueta eu tenho certeza. E aí, beleza. Então, vida que segue, eu fui pra UTI, meu filho foi pra UTI, mas saímos da UTI, feliz da vida, fomos pra casa. E aí tinha que ir à luta do remédio. Porque o meu remédio é um remédio que não vende na farmácia, né? É um remédio É o que você faz uso até hoje. Ele é um remédio que eu tenho que pedir ele do governo que fala, né? Aí ele vende, é jurídico e tal. Aí tem todo aquele trâmite louco. Tudo. E aí eu continuei com o tratamento sem uma medicação, mas vamos fazer o exame de medula em toda a sua família. Minha irmã era 50% compatível, ninguém mais eram. Alguns amigos meus também fizeram, ninguém então ainda tô lá no banco, sou cadastrada também para receber medula e tô lá, mas ainda não achei. Mas o tratamento, ele é eficaz, o medicamento, sabe? Ele funciona. Então, assim, minhas plaquetas hoje é boas, meus exames são bons, então eu só tenho que tomar ele. E aí, jurídico, eu entrei em janeiro, eu tava grávida quando eu entrei, porque o médico já falou que eu ia usar. Quando foi, eu cheguei em casa, em fevereiro meu filho nasceu, quando foi em março eu recebi um telefonema que a mulher falou assim, tudo bem, eu fiquei sabendo que você tá precisando desse medicamento e tal, meu marido também precisa de tomar ele, tem 5 anos que a gente tá tentando. Deus. Aí eu pensei, falei, legal. Ela falou, então, eu tô entrando lá em Belo Horizonte, o meu jurídico é em Belo Horizonte, você não quer também entrar lá não? Porque talvez, eu já pensei, eu com um menino de 1 mês, o que eu vou caçar lá em Belo Horizonte? Eu vou ficar indo em Belo Horizonte pra resolver negócio. Aí falei com o meu médico assim, o meu anjo, né? Eu falei, doutor Macorelli, isso. Ele falou assim, onde que o seu coração pede pra entrar? Eu falei, em Timóteo, até pela logística, né? Melhor. Aí ele falou, então entra lá, então. Com 2 meses meu remédio chegou. Que isso? Você acredita? É que a gente tem um tal de valorizar o que é de... O que é grande, capital. Não sei. Cara, a gente tá muito bem assistido hoje, graças a Deus. 2 meses o advogado conseguiu que o remédio chegasse. E aí eu já comecei a tomar, e aí eu fiquei afastada do trabalho, até porque tinha que Nessa avaliar época você a dose. era CLT. Era CLT. Então tinha que avaliar a dose. Acertar, né? Então eu fiquei muito tempo afastada e veio a pandemia. Só que aí, beleza. Isso foi tudo... Em 2016. Tá. 2 anos antes da pandemia. Antes de 2000. Então aí veio tem que ir lá no médico, avaliar a dose, e fazer exames, e ver se o meu filho também tinha alguma coisa, mas não era genético, graças a Deus. E aí, beleza, vida que segue, não voltei a trabalhar, fiquei afastada. E aí eu lembro que 2018 chegou, e aí o que acontece? Eu tenho uma irmã mais nova. Você tem irmãos? Tenho. Você é de qual? Eu sou do meio. O do meio. Então, o mais velho, vou te falar como é que é. Não fala, me conta. O mais velho é o que sofre.
É porque o mais velho, ele quer pegar tudo pra resolver. Na minha casa é assim. Eu não quero que nada respingue na minha irmã. Então, tudo que eu puder protegê-la, eu protejo o máximo que eu posso. Hoje ela é casada, hoje ela tem filho também, hoje ela é mãe. Mas até hoje também. Tudo que acontece aqui, ela mora em Uberlândia hoje, sabe? Berlândia. Eu protejo ela pra ela não receber isso. Então, tudo que acontecia na casa da minha mãe, eu resolvi, até porque eu não estava trabalhando. E minha irmã ela é professora. Então, assim, eu levava minha mãe no médico, levava meu pai no médico, acompanhava eles. Vocês são duas? Duas. E aí, eu lembro que meu pai falou assim, Priscila, eu tô muito esquecido. Meu pai com 50 e poucos anos, tô muito esquecido, eu esqueço... Como é que chama isso aqui? Eu esqueço, tá na ponta da língua. Falei, uai, pai, o que tá acontecendo? E casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu vou imaginar o que é. Eu falava assim, não, pai. Vamos lá ver o que é isso. Vamos procurar. Vitamina baixa? Deve ser, E aí, eu lembro que minha mãe, ela descobriu com 40 anos que ela só tinha um rim. Um rim dela não funcionava, ela só tinha um rim, enfim. E aí, teve um dia que eu marquei pro hospital. No hospital, um nefrologista e um psiquiatra. Um neuro. Pro meu pai e um nefrologista pra minha mãe. Falei, vou marcar, porque como ela é em Patinga, já marco os dois num horário só e bora. Tô lá, um deles atrasaram, aí mandou, Priscila, entra aqui, seu pai tá... Sua mãe vai chamada. Aí eu fui lá na minha mãe, olha, provavelmente sua mãe vai começar a fazer a hemodiálise, a diálise no final do ano. Perdeu o rim. Tá perdendo um rim. Só tinha um. Isso. Aí meu pai bate na porta. Priscila, a médica chegou. Vamos lá? Falei, vamos. Aí já levei um baque, falei assim, ok, vamos lá então. Falei, pai, e aí, médica, o que é do meu pai? Ela, então, provavelmente seu pai tá com alguma demência. A gente tem que pesquisar qual que é. Ele tá perdendo a memória dele, então a gente vai pesquisar o que é. Aí logo já vem o Alzheimer na cabeça da gente, né? Tá perdendo a memória. E aí eu lembro que aí em 2018, quando foi em 2019, em janeiro, eu comecei a surtar. Porque a minha mãe foi fazer, de fato, ela passou mal. Começou a fazer diálise na virada do ano, ela passou mal. Em janeiro começou a fazer diálise, minha mãe tinha pavor de hospital. Leva minha mãe pra fazer a diálise, tem acompanhamento. Meu pai esquecido, já começando a esquecer um pouco mais. E aí eu falei assim, as minhas dores eu consigo super controlar. Mas as dores dos meus pais eu já não consegui mais. Já saiu fora do meu controle. Porque eram dores deles, né? Era o medo deles. Minha mãe com medo de hospital e meu pai com medo de perder a memória. E eu não conseguia mais fazer isso por eles. Tinha que ser. E aí, eu lembro que procurei uma psicóloga. Fui fazer terapia. Pra me suportar, né? Todo esse peso em cima de mim. E, de fato, meu pai hoje tem Alzheimer. Ele descobriu com 59 anos, sabe? Foi muito cedo, Muito né? novo. Muito novo. E nessa época, que foi 2019, que nasce o Coisa de Mãe. Por quê? Eu queria fugir dos problemas. Eu não queria ir na casa da minha mãe, encontrar com minha mãe e meu pai lá. Não tinha fechado o diagnóstico do meu pai ainda não, sabe? Eu não queria encontrar com meu pai lá, tipo assim, eu sabendo que ele tava triste porque tava acontecendo alguma coisa. Eu não queria encontrar com minha mãe. E aí os meus problemas, por quê? Que eu já não posso ter mais filhos por conta das implicações, olha, né? que é maravilhoso. Eu já descobri grávida. Então, eu já tava grávida, tinha que sair o bebê. Senão você não teria, né? Senão, não teria. Então, assim, aí vai começando a mexer na cabeça da mulher. Nossa, você não vai poder mais ter filho? Nossa, você vai dar um filho você vai dar um irmão pro seu menino? Aquelas perguntas que as pessoas fazem, que vão mexendo com o seu psicológico, sabe? Vai pesando você de lados que você talvez nem sentia esse peso. Então, foi tudo mexendo comigo. E aí, o que acontece? Meu filho foi pra escolinha, com 2 aninhos e pouquinho, e eu ficava na porta da escola observando ele. Observando a escola, observava quem estava ali, as mães que estavam ali, e eu descubro que as mães estavam vendendo algumas coisas. Aí chegou a Letícia, que ela vendia lingerie. E eu falava assim, Letícia, eu tô aqui desde janeiro aqui na escola, você nunca me ofereceu uma lingerie? Nós já estamos em julho, tipo, em agosto, você nunca me ofereceu. Ela falou, menina, eu saí do emprego para cuidar do meu filho. E eu comecei a vender lingerie por isso. Hoje eu não consigo vender lingerie porque o tempo do meu filho, então eu tô nessa loucura. E aí surge a ideia de fazer alguma coisa para essas mães. Falava, nossa, eu tô vendo tantas mães aqui na porta da escola que uma vende laço, uma vende mercadoria, lingerie, outra vende produto de beleza. Tô vendo tanta gente ali movimentando, mas elas não estão se movimentando. Elas precisam do dinheiro, mas elas não estão tendo como vender. E aí eu chamo a Letícia, eu chamo a Cristiane Nielsen, psicóloga também, e falo, meninas, estou com essa ideia, o que é que vocês acham? Ela vai e
a gente começa a criar o Coisa de Mãe. E aí nasce o projeto Coisa de Mãe em 2019. O Coisas de Mãe nasce na porta da escola. Na porta da escola. Com loucura, mães que véio. trabalham na porta da escola. Aí, você é uma mãe marcada pela... Eu acho que a marca que você... A maternidade se apresenta pra você, eu acho que é uma marca que poucas mães vão ter uma experiência dessa. Sim. A gente, quando... A gente estava falando disso bem no início aqui, quando a gente recebe a notícia de que vai ser mãe, que vai ser pai, já abre um monte de possibilidades, de angústias, né? Aí Sim. vem um medo de eu vou dar conta, eu vou ter que criar, vou ter que educar, vou ter que fazer disso desse pequenininho um ser de direito, um ser... E tem esse buraco, né, que se abre com essa ideia de que a gente vai ter que dar conta de fazer dele. Não de dar comida, acho que a parte da manutenção fácil. É mais fácil. Mas é de pôr ele no mundo de uma maneira diferente. Agora, no seu caso, eu acho que talvez nasce 2 medos, né? Esse e o medo. Será que eu vou estar aqui? Exatamente. Sabe como que eu me preparava? Eu preparava pra ele gostar mais de outras pessoas do que de mim. Eu falava assim, porque qualquer momento eu posso morrer, aí essa parte eu choro. Porque eu não me imagino meu filho sem mim hoje. Mas na época eu comecei a me imaginar. Eu vou ter que deixar meu filho muito com a minha sogra. Porque era uma possibilidade. Era uma possibilidade dele ficar com ela se eu morresse. Então, meu filho tem que gostar muito da minha irmã, que é madrinha dele, ou das tias dele, né? Que são... Porque meu marido vai estar trabalhando, ele vai ter que ter uma figura feminina. Então, eu comecei a preparar meu filho meio que pra minha morte, sabe? Hoje, eu não consigo pensar nisso. Por isso que hoje eu sou muito ativa. A gente tava falando isso que eu não tenho tempo. Porque eu não quero ter tempo. Eu brinco com aquela música de... eu não quero ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é meu perfil, eu não quero fazer isso. Mas naquela época eu fiquei muito perdida, Marcos. Assim, tem uma música da Sandy que ela fala que ela se perde, né? Ela fez até no puerpério mesmo. E era a minha música, eu cantava ela sempre, que eu falava assim, me espera. Eu falava pro meu marido, me espera. Meio que era uma forma de eu falar com ele, sabe? E eu falava assim, meu marido assim, você pode fazer filho com outra mulher. Pode dar um irmão para o Lucas. Porque eu falava assim, esse menino vai ficar muito sozinho. E eu comecei a sair de mim. Eu não era mais a esposa do meu marido. Eu já não conseguia ser a mãe do meu filho. Eu era a mãe dele. Mas eu queria também que ele gostasse mais de outras pessoas para eles terem essa afinidade, sabe? E eu corria dos meus pais, porque eu não queria... Dos dois lados você tava... Não era só um. Não bastava... Não era só um. Não era só um. Então, assim, eu comecei a me perder muito. Você se tornou mãe 2 vezes. Porque você se tornou mãe do filho... E dos meus pais. E dos seus pais. Sim. Porque inverteu, né? Que eles precisaram de você assumindo o papel de... Sim, assumimos muito, eu e minha irmã. Eu falo assim, eu protejo a minha irmã muito. Mas ela Sua irmã tem quantos anos? Minha irmã hoje tem 33. Tá. Não é novinha mais não, né? Mas é meu bebezinho. Mas ela é meu ponto, assim, de força, sabe? Ela é meu ponto de equilíbrio, minha irmã. No dia que eu tô mais desesperada, eu ligo pra ela, me atende, pelo amor de Deus, porque só ela que ela entende essa dor da minha mãe e do meu pai, é só minha mãe. É a minha irmã. Ela tá longe, fica só você com os dois só aqui, eu, né? E aí, nasce o projeto Coisa de Mãe, e eu fazia terapia. E eu, muito perdida, eu falava assim com a minha terapeuta, eu queria tanto que meu marido se separasse de mim. Porque eu não sou esposa dele mais. Eu queria tanto que ele arrumasse outra mulher, que ele arrumasse um filho, só pra ter irmão, sabe assim? Eu meio que tava deixando as coisas de lado, eu não queria ser mais a filha, eu não queria ser mais a mãe, eu não queria ser mais a esposa. E eu só queria me achar. E aí, encontro Coisas de Mãe, começo a criar o Coisas de Mãe, idealizo o Coisas de Mãe, passo pras meninas do Coisas de Mãe e falo, olha, vamos criar um espaço pras mulheres? E aí, a minha terapeuta, ela fala assim, o Coisas de Mãe, a Priscila é antes do projeto e depois do projeto. Porque aí eu virei outra Priscila, sabe? O projeto veio com essa intenção de mesma coisa que ele fez comigo, de me trazer brilhos, porque a vida continuou. Então me diz o que era a Priscila antes e o que é a Priscila após. Apagada. A Priscila eu não era a Priscila mais, era a filha do Mauro Dalmeni, a mãe do Lucas, a esposa do Alenilson. Você tinha perdido o sujeito, não tinha mais? Não tinha mais, eu não era a Priscila, eu não fazia nada, eu fazia, mas eu não me sentia útil mesmo, sabe? Assim, eu cuidava do meu filho, eu cuidava da casa, coisa que é muito grande pra uma mulher. É muito pesado pra uma mulher cuidar de uma casa. Quando eu tenho só falo assim, ó, você só é dona de casa. Gente, mas você só fica em casa? Só fica em casa. Olha, eu costumo dizer coisa, que eu sabe? troco qualquer serviço pelo de casa.
Menina, pra não estar em casa, né? Que é isso, eu também tô correndo. Mas não, é pesado, sim. E é ingrato, né, Priscila? Ninguém não reconhece. Você levanta, aí você toma café, tá tudo arrumadinho. Sim. Toma café. A cozinha tá toda bagunçada. Já acabou. Aí você limpa a cozinha. Faz almoço. Tudo bagunçado de novo. É isso. Aí nisso o marido já foi lá, o menino foi no vaso, fez xixi, não levantou a tampa. Tá ali, ó. Já tá tudo marcado. Exatamente. Aí agora eu falei assim, a maternidade dando retorno. Agora eu falo assim, filho, vem cá, me ajuda aqui. Ele tá Agora ele já fez 9. Já tá um rapazinho já. Né? Lindo demais, é o amor da minha vida. E aí eu me perdi, sabe assim, quando começa Coisas de Mãe, eu começo a criar. Eu não dormia, Marcos, eu virava à noite assim, ó, pensando no projeto. Então eu cuidava do Lucas, tinha 2 anos, eu cuidava dele, ele ia pra escola, eu ficava lá escrevendo o projeto. E eu fazia, aí em dezembro inaugurou, dia 8 de dezembro, foi a primeira feira do Coisa de Mãe. O dezembro marca muita coisa na sua vida. Muito, amo dezembro, e talvez eu odeie de vez em quando. Mas dia 8 de dezembro, inaugura, de 2019, vem a feira do Coisa de Mãe, sabe? E assim... Então, o Coisa de Mãe é uma associação. É uma associação. Né? Estruturada, organizada. Isso. Que é você a presidente. Aí idealizadora e presidente. E aí você tem outras mulheres lá com você. Sim, nós somos 150 mulheres. Você tá brincando. Sim, dentro do projeto. E só em Timóteo? Não, no Vale do Aço, em Açucena e em... Tem mais uma cidade que não é... Que é do Colar. E vocês estão sempre reunidas? Sim. Você tem, esse grupo, ele é... Então, o que acontece? A gente faz feiras, porque nós começamos com essa ideia de empreendedorismo mesmo, sabe? Eu quero que as mulheres tenham renda. Se elas saíram do serviço, elas precisam de ter uma identidade, elas precisam dessa renda, elas querem ter renda. Eu acho que eu acho que a parte profissional, a psicologia falou aí, você nem percebeu. Sim. O ser humano, quando ele deixa de ser sujeito de si, ele morreu. Aham. E você tá me dando um relato pra nós tão lindo da sua história que você não quis morrer. Não quis, nem A quero. vida tentou... né? Tirar Sim. de você a alegria de viver, a perspectiva. Porque o que nos dá alegria de viver? É os sonhos. Sim, é o futuro, O futuro. Né? Aí, de repente, você tá com um sonho totalmente barrado. Exatamente. Se eu não vou estar aqui, como é que eu vou criar meu filho? Como é que meu marido vai ter uma mulher? Como é que meus pais vão ter uma filha? De repente, isso ficou ameaçado em um momento da história. Aí, eu costumo dizer para os meus pacientes que se você ficar num quarto escuro, ninguém te vê. E é lá que te pôs. Sim. E o legal é que a sua história... Ela bate de frente com milhares de histórias que às vezes não é por uma doença ou por um caso tão sensível como o seu, mas por relações abusivas. Sim. Né? Porque aquele contexto que é criado para a mulher virar hiper mega dependente do marido para que ele possa manter controle sobre ela. Exatamente. Né? E aí você vulnerável demais. Não é? Porque se você tira todo o potencial da mulher, não, meu bem, precisa trabalhar, não, eu cuido de você. Que isso? Você não precisa, não, é cansativo, você tem a criança, pode deixar que eu dou conta. Isso é um abuso. Sim. Você vai matando o sonho, você vai matando o ideal de mulher. Sim. E daí pensa que não, ela tá num quarto fechado, escuro. Aí vem o Coisas de Mãe e fala, olha, vamos sacudir essa poeira. É exatamente isso. Então a gente trouxe essa realidade das mulheres. Então nossas feiras eram em lugares fechados até então. Tinha todo acolhimento para as mães, sabe? Acolhimento para as crianças. As mulheres podiam levar as crianças porque... Eu até falei esses dias no meu Instagram o seguinte, a sociedade, ela não gosta de criança. Eu ouvi isso, eu fiquei meio chocada, eu fiquei pensando, cara, é verdade. Você vai numa igreja, tem uma criança chorando, você vai ver sempre alguém fazendo assim. Ou então, assim, dá na hora determinada, agora eles vão pra salinha. Agora eles vão pra salinha. Agora eles vão pra Deixa eles ali. Sabe? Não tá preparado pra receber uma criança, sabe? E aí, quantas oportunidades uma mãe perde por ela não estar inserida naquele ambiente? Na igreja, em lugares de fala, numa reunião, sei lá, alguma decisão eu não posso ir porque eu não tenho com quem deixar meu filho. Sabe assim? Então, isso me incomoda muito hoje, sabe? Eu amo quando eu vou pra alguma reunião e eu vejo uma mulher com uma criança. Eu fui nesses dias, uma conferência de política para mulheres. Tinha uma mulher com uma mãe com um filho. E ele participativo, e ele ficou exatamente no meu grupo. E aí eu falei com ela, parabéns, você não deixou de vir aqui por causa do seu filho. Ele é super bem-vindo, ele tem que ser bem-vindo aqui. Tem que ser. Porque é pra você ter lugar de fala. Porque você tem uma experiência, você tem uma visão. Por isso que você tá aqui hoje. Então, assim, o Coisa de Mãe veio com feira. Aí começa assim. Veio a pandemia.
Gente. Na pandemia, que a gente mais cresceu, Marcos, a gente não desistiu. Aí cada uma produz um próprio... É empreendedorismo. Então, por exemplo, eu tenho artesãs, eu tenho donas de salão de beleza, eu tenho donas de loja de móveis, Então, mulheres empreendedoras. Por quê? Hoje não é só feira. Então, por exemplo, eu tenho um salão de beleza, eu não consigo ir pra feira com o meu salão de beleza. Mas eu consigo ir para uma capacitação com coisas de mãe. E ali eu faço network, ali eu aprendo. Então, hoje, aí só não perder a linha de raciocínio, na pandemia, o nosso projeto foi o que mais cresceu. Ele cresceu muito, porque nós não paramos, mesmo online. A gente fazia feira, shopping online, vendia online, era tipo Polishop, sabe? Eu falava, gente, olha aqui, tá vendendo essa caneca aqui, olha. Fazia 6 a 8 horas de live. Eu e a Letícia, sabe? A gente ia pra minha casa, a gente fazia live, vendendo as coisas. Falava, vocês vão deixar aqui com preço, tudo direitinho. Aí você vendia pras mães. Pras mães. Aí já, sem cobrar nada, tá? Era porque eu queria que elas ficassem felizes. Uhum. Aí a gente fez um programa chamado Minha Melhor Versão. Então eu chamei um personal, chamei uma nutricionista, a gente fez todo online. Falava, vocês não vão ficar em casa aí sem fazer nada, não. Vão malhar, vão levantar, vão aprender. Então, o grupo foi movimentando e a gente cresceu muito. Nós éramos 20 em cada feira. Então, fazia um grupo de 20, terminava esse grupo, terminava de novo. Depois nós aumentamos. Aí nosso grupo foi para 60 pessoas, 80 pessoas, 100 pessoas. Hoje nós temos 150 mulheres. Temos mais, porque às vezes é sócias. Então, por exemplo, às vezes a gente não contabiliza. Você conta só o negócio. O negócio. O negócio. Então, nós temos 150. Então você deve passar de 200. Deve. Porque tem muitas que andam juntas. E aí nós pensamos, nós decidimos fazer capacitação. Porque nós mulheres temos muito menos tempo para nos capacitar. Então, nossa capacitação pode levar criança, a capacitação pode ir às mães. A gente normalmente tem uma monitora lá para cuidar das crianças, se elas não quiserem ficar lá, elas estão brincando aqui perto das mães, enfim. Então, a gente tem capacitação, a gente tem feira hoje, a gente faz feira toda quinta e sexta no Coreto, na pracinha ali do Coreto, no centro de Timóteo. Aí nós fazemos feira todo domingo no Shopping do Vale. O Shopping do Vale abraçou o projeto Coisa de Mãe. A gente tem possibilidade de expor nossos projetos lá. Vocês ficam ali... Na parte de cima, no segundo piso. Sempre tá lá? Sempre estamos lá. Gente, então, quem tá ouvindo aí... Isso. É domingo? Todo domingo no Shopping, toda sexta e sábado no Coreto. Olha aí. Aqui no centro de Timóteo. No centro de Timóteo. Toda sexta e sábado a gente Você vai estar lá nesse final de semana que vai estar com... Não, é só sexta e sábado. Domingo é da Julinha, né? Domingo da Julinha. Domingo. E a Julinha é sobrinha da Lídia, que faz parte do Coisa de Mãe. Então, é muito assim... nós temos mulheres tão incríveis, Marcos. E aí, o que acontece? Quando veio Coisa de Mãe, me voltou um brilho, assim... Eu fico pensando, você mergulhada nessa loucura de tratamento, de cuidar de você, cuidar da sua saúde, um câncer, né? Pra lidar... Essa palavra, eu acho que é um diagnóstico tão duro. Sim, Quando você recebe, não, você vai pro INCOR, né? Sim, pro COR. Pro COR. Nossa! Aí vem grávida, aí pai com Alzheimer, mãe também perde os rins. Aí, não, minha vida tá tão tranquila, vou criar uma Coisa de Mãe. Vou criar aqui um projeto agora. Mas foi a melhor coisa, assim. Nossa. Como que me voltou, assim, sabe? Como que... E aí, as pessoas vão te... Meu marido começou a ficar meio assim, essa menina tá meio estranha. Porque eu comecei aí eu acordava cedo domingo pra fazer feira. Dá uma ideia, você me corrija se eu estiver errado. Tipo assim, você falou assim, não posso ficar parada, agora eu tenho que queimar meus cartuchos. Agora. Vambora. E eu falava assim, eu tenho que deixar alguma marca pro meu filho. Eu quero deixar alguma coisa no mundo pra ele. Sabe? Eu falava assim, eu posso... E aí acontece, Marcos, eu li... Peguei a internet, por exemplo, a gente falou da internet que ela pode ser um caos na sua vida, né? Que quem tem essa mielofibrose só tem 8 anos de vida. Quando eu li isso, meu filho tava com 1 ano. E eu falei, ele vai estar com 8? Pensa o ano passado pra mim como é que foi. Qualquer espirro, eu falava assim, agora. Me leva pro hospital. Já tô indo, E eu teve uma época que eu passei mal, eu tava morando em Uberlândia, né? Que eu fui morar em Uberlândia, fui morar em São Paulo, morando longe, 3 anos do projeto. Parece que nós estamos falando de 30 anos. Tudo isso aconteceu. Não, começou em 1970. Não, nós estamos falando de 10 anos. 8 anos. 8 anos tudo isso. 9 anos. Meu filho fez 9 anos. 9 anos. Que história, meu Deus. E aí eu fui morar em Uberlândia, aí eu lembro que eu passava mal lá, eu falava assim, meu Deus do céu, é agora que Deus vai me levar. Eu falava, Senhor, aí eu falava com o marido assim, se eu morrer, você vai colocar assim. Ela foi, mas ela não queria ter ido. Você vai colocar na minha lápide lá. Foi, mas não queria ter ido, sabe? E graças a Deus, eu tenho um marido que é muito companheiro, sabe? Porque ele podia ter me largado
N vezes. Eu mandei ele, vai, meu filho, pelo amor de Jesus. Segue sua vida. E vai, me deixa aqui, porque eu não vou estar aqui daqui a pouco, sabe? E esse diagnóstico esse médico Google, Sim. que te deu 8 anos, que deu não, que dá pra quem tem essa doença 8 anos, isso é, como muitas coisas, a gente pode dizer que é um fake news. Então, vou te contar por que eu falo assim, que eu... Você aceita café? Hoje, não, obrigada. Não, eu vou tomar. Hoje, eu entendo que... Eu vi alguém falando sobre isso, a Dani falou sobre isso, sabe, da história de Davi, que ele foi preparado até chegar na história de Davi de verdade, o que ele fez... ele teve toda uma preparação. Eu acho que a minha vida também. Só te contar que essa doença, mielofibrose, ela raramente é com jovens. Ela é acima de 60 anos, homens. Gente! Homens. É tanto que eu fui morar em Uberlândia, eu fui procurar também lá se tinha algum caso parecido. Aí o oncologista lá nunca tinha visto. Eu procurei um oncologista, nunca tinha visto falar. Então é uma doença rara. Pra minha idade, sim. Sabe? Mas por isso que ela tem pouco tempo de vida. É porque já acomete a pessoa mais velha. Quando ela já tá no estado. Então, aí o médico falou isso comigo. Priscila, você é jovem. Então, não se apega nisso. E ele falou, eu tenho casos desse com idoso que ele tá vivo aí, tem 20 anos, filha. Pode ficar tranquila. Então, não se apegue nisso, sabe? Olha, você vê. Então, uma advertência assim, que a gente precisa... A gente tá no tempo da era da comunicação. Que isso que a gente tá fazendo aqui é comunicação. Nem tudo que você lê na internet é verdade. É verdade. Exatamente. Então para de procurar o Dr. Google, pelo amor de Deus. Quem tá sentindo alguma coisa tem que ir ao médico. Ao médico. É ele que tem competência para dizer. Né? Porque no dia que eu li isso, eu quase morri. Tô sentindo uma dor aqui no pescoço. Deixa eu ver o que é. Dor no pescoço. Pronto, todos os piores. Aí você morre. Exatamente. Neurótica, do jeito que eu sou. Eu adoeço só de saber. No dia que eu li isso, a minha sorte é porque na semana eu tinha consulta com o meu médico. E você eu levei imaginou? Pra ele. E se eu tivesse daqui um mês a consulta com ele? Você ia ficar com isso. E aí, eu fui morar fora, o Coisa de Mãe continuou, e o Coisa de Mãe só vem crescendo. Então, hoje, eu fico muito feliz quando eu vejo as meninas desabrochando mesmo, sabe? Assim, elas são outras mulheres. Tem gente que tá comigo há 8 anos do projeto. O projeto tá há 6 anos. 6 anos esse ano. Tem gente que tá comigo há 6 anos dentro do projeto. Legal. E eu vejo a evolução delas, Marcos. Assim, eu falo assim, o brilho que eu me tornei, que eu tenho hoje, e aí eu sou muito ativa, gente. Não se iludam com essa carinha aqui mansa, né? Eu tenho empreendimento. Eu tenho empreendimentos 2, né? Em social, que é o Coisa de Mãe, e a Bicho de Pé, que é a loja. Que é sapatos infantis, que é né? sapato infantil. Então, eu voltei... E aí, o que acontece? Eu fui morar fora, né? Morei 1 ano e meio em Uberlândia. Gente, ela tá falando da Bicho de Pé. Quem de Timóteo conhece. É uma loja tradicionalzíssima. Tem mais de 30 anos Bicho de Pé, né? Mais de 30 anos. Eu acho que meus filhos devem ter usado Bicho de Pé, né? Minhas sobrinhas. 30 anos. 30 anos. Tô com ela há 1 ano. Vai estar fazendo 1 ano esse mês. Em abril. E aí, o que acontece? A gente veio morar em São Paulo. E morando em São Paulo, decidi ficar 6 meses aqui. Porque tava tendo a sede do projeto. E eu queria muito ver essa sede crescendo. Eu falei pro meu marido, olha... É própria? Né? Não, cedida. Cedida. E aí, ela falou assim, a gente morando em São Paulo, e a sede estava para começar a construção dela, a reforma dela, pra gente entrar nela, né? A gente tinha um local, vamos reformar esse local e vamos ser a sede de Coisa de Mãe. Aí falei com o marido assim, você se importa? Né? Porque aí eu deixei ele lá em São Paulo, 6 meses, pra morar em Timóteo com minha mãe. Porque eu ia também ajudar minha mãe, ficar junto com ela, também ia ver a sede. Ela manda o marido embora durante um monte de anos, leva ele pra São Paulo, tadinho, larga ele na selva e fala aí, ó. Fica aí, que eu tô vindo embora. E comporta-se. Ai de você. Como é que é o nome dele? Alenilson. Alenilson, um abraço, obrigado, tá? É o amor da minha vida, de verdade. Assim, é um parceiro, assim, de vida mesmo, sabe? Todo encontro é bom, né? E aí ele foi... aí ele falou, vai... Então, beleza, em dezembro você volta, fechou. Veio eu e o Lucas, matricula o Lucas aqui, muda a vida do menino todo também. Mas porque o Coisa de Mãe me motiva muito também, sabe? Então, assim, era ficar perto da minha família, então eu ia ficar dando assistência com minha mãe. Tenho o projeto e... Nisso você já tinha um diagnóstico do seu pai, da sua mãe? Já, isso foi em 2023 já, sabe? Quando veio a sede. E... Quando foi em janeiro, dezembro eu volto pra casa, em dezembro a gente vem pro casamento da minha prima. Na hora que a gente tá indo embora pra São Paulo, meu marido fala assim, cara, como que seu brilho é muito diferente quando você tá em Timóteo
quando sabe que eu falei, por quê? Ele falou, não, lá você não para, eu te ligo, na mesma hora que você fala assim, tô no centro de Timóteo, aí eu te ligo 10 minutos depois, não, já tô aqui no Alvorada, já tô aqui no bairro tal, você já tá, você não para. E em São Paulo, ele trabalhava e eu não, sabe? Eu trabalhava online do Coisa de Mãe, então eu ficava resolvendo tudo de longe. E São Paulo tudo é muito longe, né? Tudo é distante. Eu morava no interior, que era uma delícia, você morou em acredita? qual cidade? Morei em Jacareí. Eu conheço Jacareí. Jacareí é uma cidadezinha bem interiorana mesmo. Você se sente quase um Timóteo. Eu gosto. Muito gostoso lá. E aí, aí ele falou assim, então foi o seguinte, volta pra Timóteo, que eu vou pedir demissão daqui, eu vou voltar também. Até porque tinha muita coisa acontecendo, sabe? Eu muito preocupada com meus pais, com minha mãe. O meu sogro tinha falecido, o pai dele. Então, minha sogra tava sozinha. Então, tipo assim, tinha um monte de coisa acontecendo. Eu precisava de estar aqui. Meu coração tava aqui, sabe? Tinha que voltar e ele pra sentiu. casa. Só que eu não queria falar isso com ele, porque ele é o provedor, ele tava lá trabalhando. Ele falou, não, pode voltar que eu vou também. Mas só me dá um tempo. Eu voltei em fevereiro e em abril ele veio. E aí foi quando a gente comprou a loja, e aí voltamos pra nossa casa. A gente construiu a nossa casa aqui, Marcos, com 15 dias a gente foi pra Uberlândia, a gente nem morou na casa. Olha. Ele teve a proposta, a gente tinha acabado de mudar, a gente foi. Então, alguém estreou sua casa. Alguém estreou, não foi eu. E eu passava na rua e chorava, falava, ai, minha casa, foi tanto sofrimento pra construir a casa, né? E a gente voltou pra morar nela, sabe? Então, assim, e eu falo também que Deus me tirou de Timóteo, no momento que meu casamento precisava de tirar nós dois daqui pra restaurar nós três quanto família também, sabe? Assim, você teve os primeiros 8 anos, vamos dizer, 8 não, talvez 6. Conturbados. Você não teve relacionamento. Não. Vocês viveram pra apagar incêndio. Exatamente. Então, assim, ele me tirou daqui e falou assim, vai lá, vai morar em Uberlândia, só vocês 3, depois você vai conhecendo as pessoas. Então, a gente foi se reconhecendo de novo, sabe? Eu e meu marido, a gente foi se vendo de novo como marido e mulher, como meu companheiro, como os pais do Lucas. Então, tudo a gente fazia nós 3, porque não tinha rede de apoio lá. Outra coisa de mulher que não tem rede de apoio é uma loucura, sabe? Então, não tinha rede de apoio morando em Uberlândia. Não, aí a mãe longe, pai longe, tio longe, todo mundo longe. E a minha irmã casou e foi morar em Uberlândia. Com 5 meses que ela tava morando lá, eu falei assim, agora chegou minha rede de apoio, né? Minha irmã chegou aqui, aí eu fui pra São Paulo. Aí você largou ela lá. Larguei ela lá. A rede de apoio dela foi embora. Foi embora. E aí eu fui morar em São Paulo. Eu amei morar em São Paulo, gente. Como eu amei aquele lugar, de verdade, assim, mesmo. Eu voltei porque minha raiz é em Timóteo, mesmo, assim, Vale do Aço. Mas lá eu gostei muito de morar lá. E eu acho que gostei muito porque era de novo, eu, meu marido e meu filho. Era nós 3. Talvez assim, o fato de você sair, né? Tem um ditado que a galera gosta de falar, né? Pra você ver a ilha, tem que sair dela. Tem que sair dela. Tem que sair dela. Exatamente. Então, assim, quando eu tava aqui antes de sair, eu não era muito minha família, pra te falar bem a verdade, sabe? Teve um primeiro ano do segundo ano do Coisa de Mãe, a minha frase foi assim, o Coisa de Mãe é a minha prioridade. Eu inverti as ordens das coisas. Você falava isso? Falava isso. E porque de fato, mas sabe por quê? Porque era ali que eu me encontrava, ali que eu fugia também, sabe? Eu fugia de tudo que estava acontecendo, eu quero trabalhar. Então eu tava no Coisa de Mãe, eu tava com as meninas do Coisa de Mãe, eu tava fazendo projeto. Então quando eu saí de Timóteo... Talvez o Coisa de Mãe, ele te ajudava a não... pirar. A não remoer toda a história Sim. que você estava vivendo, né? Porque as incertezas persistiram por muito tempo. Sim, até hoje, inclusive. Aí ali é meio que... Eu tenho vida, né? Sim, e aí em São Paulo eu voltei a treinar porque eu tinha muito medo. Eu treinei aqui muito com meu primo é personal. Então você falava assim, Júnior, vem comigo. Porque eu queria treinar, mas eu tinha muito medo de machucar, porque eu não posso fazer cirurgia. Eu não posso me cortar. Você não pode fazer nenhum tipo de cirurgia? Teoricamente, não. No dia que eu cortei minha orelha. Só, assim, extrema necessidade, claro que eles vão ter que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Não tem jeito. E minhas fraquezas estão bem boas. Então, assim, eu vou no médico, mostro pra ele, tá, Priscila, excelente, tá excelente. E eu acho muito que, sabe, que eu acredito, aí é coisa da minha cabeça também. Mas, só pra fechar aqui, morando em São Paulo, eu reconstruí toda a minha família. Minha história com meu marido e com meu filho, a gente é muito nós 3. Então, nós voltamos pra Timóteo sendo muito nós 3. Ele deve ter mandado 1000 mensagens ali. Que horas você vai chegar? Que a gente combinou de sair, porque é muito nós 3. Então, eu amo ficar em casa com os 3. Eu amo ficar nós 3, sabe? Assim, então, eu falei com ele isso. Ele falou assim, o que você mais gostou de morar fora? Eu falei, nós 3. Olha que eu morei perto de Campo de Jordão. Poderia ser a minha primeira opção de ter morado fora. Campos eu não conheço. Conheço Monte Verde. A Monte Verde também, que era 7 horas da minha casa. Então a gente ia pra Monte Verde. Então, assim, Campo de Jordão era 40 minutos da minha casa. Então a gente ia
Acordava de manhã. Até praia, ele está perto de Santos, está perto do Rio. Caraguá. Esqueci o nome da praia. Caraguá. Guarujá? Não, Guarujá já é Santos. Caraguá mesmo. Não, essa eu não conheço. Como é que chama uma praia super chique lá, super toda badalada em São Paulo? Eu sei qual que é que você tá falando. Esqueci agora. Meu marido vai me matar porque ele ama aquela praia. Eu vou esquecer agora. Mas era muito bom morar lá. Mas o melhor de tudo foi nós três. É nós três, sabe? É nós três. Então, nós três, pra mim, foi meu melhor bem. Foi minha maior conquista morando fora. Foi reconquistar o laço entre nós três, sabe? Então, assim, eu sou apaixonada. Eles são minha prioridade na vida hoje, assim. Eu largo qualquer coisa pra tá com eles, sabe? Tem que fazer isso. É com vocês? Então a gente vai. Deixo de fazer algumas coisas por eles também, mas o Coisa de Mãe tá na minha prioridade. Não é a minha prioridade. Mas eu acho que o Coisa de Mães existe por tudo que você viveu. Então talvez seja muito difícil lidar com isso aí também, se pedir essa separação tão brusca. Sim, porque eu acho que o Coisa de Mãe virou você. Virou. Eu amo quando vai. A menina do Coisa de Mãe. Amo esse sobrenome. Sabe assim? Virou a marca. Virou minha marca. Virou sua marca. A Priscila do Coisa de Mãe. Mais do que a bicho de pé hoje, né? E as minhas meninas da bicho de pé, eu falo, minhas meninas, morre de ciúme. Ela fala, por favor, seja conhecido como a menina da bicho de pé também, tá? Tem que ter. Mas eu acho que é uma nova história, né? Igual você falou, tem um ano que vocês estão aí na frente, mudou de endereço, de lugar. Mas assim, é isso, sabe? Então, Coisa de Mãe, ele veio pra agregar a minha vida, pra trazer a minha vida de volta, mas também de outras pessoas. Então, quando a gente tá curado, a gente cura. E aí, o Coisa de Mãe me curou. E com muita fé em Deus, porque eu também vim com essa intenção de ficar muito ligado também, assim, a Deus, sabe? De ouvir a palavra dele, de entender os passos dele, de entender os propósitos dele na minha vida. Nunca questionei o porquê disso tudo aconteceu comigo. E se eu tô aqui conversando com você hoje, falando de um projeto que eu sou apaixonada, que impacta a vida de tantas pessoas, é por causa da minha história. A gente não dá pra dizer que o Coisas de Mãe existiria se você não tivesse vivido por isso. Tá diretamente ligado. Tá diretamente ligado. Às vezes a dor traz muita alegria. Traz muita alegria. Você olhar pra Mateus... Lucas. O Lucas, é tudo discípulo. Exatamente. Marcos, Mateus, Lucas. Mas você olhar pra ele todo dia, o milagre tá aí. Você olha pro milagre todo dia. O seu milagre e o milagre dele, né? Exatamente, o nome dele é por isso. Porque no dia que eu recebi o diagnóstico, que eu poderia perder o bebê, eu fui na igreja. E aí tava lendo o versículo de Lucas, quando o anjo Gabriel falou com a Maria. Então eu falei, o nome, se for menino, eu nem sabia o sexo, vai ser Lucas. E aí, de fato, ele é o Lucas. Então, assim, a história do Coisas de Mãe é muito ligada à minha história, porque eu quero fazer as meninas encontrar a identidade delas, encontrar quem elas são. Então, eu choro pelo Coisa de Mãe, eu brigo pelo Coisa de Mãe. Eu falo que ele é meu segundo. Eu não queria ter outro filho. Eu tenho, né? Coisa de Mãe mais 150. Porque, menino, que eu puxo a orelha das meninas, falo, pelo amor de Deus, igual, por exemplo, a gente tem capacitação, Marcos, todo mês. E a gente tem um desafio da maternidade. Então, nós temos 3 projetos no Coisa de Mãe. 4. A gente tem a oficina, que vai na sede, começa dia 10, que é a oficina de crochê, que vai começar dia 10. Então, é para a comunidade, é para as meninas que moram ali perto do setor 6, onde fica localizada a sede. Nós temos o Desafios da Maternidade, que é uma vez por mês a gente tem um encontro com a psicóloga Cristiane Nelson, em grupo, para falar de assuntos diversos. A gente tem o Coisa de Mãe Talk, que é com a Pauline Regiane, que a gente traz assuntos leves, de autoestima, de cuidado, sabe? Trazendo sobre empreendedorismo, trazendo sobre o digital. E a gente tem o negócio Coisas de Mulher com a Vanessa Carla, e tem Mulheres do Vale do Aço, também, que é com a Vanessa Carla. A gente tem 2 programas com a Vanessa Carla e tem um plantão digital com a Pauline também. Nós temos 6, olha pra você ver, até eu tô perdida na conta. Temos plantão digital, uma vez por semana a Pauline vai lá na sede e quem quiser ela atende, né, marca lá com a menina, com a Taguimara, que fica na sede, marca um horário com ela pra ela ensinar tudo sobre rede social. A Vanessa Carla, ela vem com o projeto Negócio é Coisa de Mulher, com assuntos muito de empreendedorismo. Inclusive, dia 7, a gente tem eram para 60 mulheres, a gente abriu para 70, 80, já tá com 90 inscritas. Carambas! Que vai ser em Patinga. Então, a gente faz um projeto em Timóteo, a gente faz uma capacitação em Timóteo e uma capacitação em Patinga, porque a gente atende todo o Vale do Aço, sabe? E logo, com uma novidade para o Coronel Fabriciano. Gente, as meninas não param.
Cara, eu tô muito feliz. Eu falei com as meninas ontem, atrás dos bastidores, gente, vocês não têm noção do que acontece. E vai uma novidade muito boa, muito boa. Olha aí, coisas de mãe. Fica muito. ligadas, que Logo, tem coisa nova por aí. Em Fabriciano. Então a gente vai ter, então, na região do O Vale do Aço, então, vai ser coberto por vocês, né? Sim. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu quero conhecer mais, tá? Eu quero que você me ponha aí. Agora eu tô seguindo você lá também. Vai ver tudo e espero que você tá me seguindo também, né? Sigo. A gente conheceu o Marcos quando? No Metamorfose. A gente fez Metamorfose junto. Foi. Sentamos na mesma mesa. Foi legal, né? Foi super. Conheci. Eu falo assim que a Eliane. Cara, a Eliane virou uma amiga, né? Nossa, a Eliane é uma gracinha. A luta é trazê-la aqui, tá? Exatamente. Pensa que mulher que escorrega. Ela é. Você tá doido. Ai, meu Deus. Eu falei, Eliane, não, vou te mandar, vamos fazer aqui, não sei o quê. É isso. Ela dá o jeito dela. Eliane, um abraço, nega. Olha, muito maravilhosa. É muito especial. Cara, se você... Essa mulher que tá aqui na minha frente hoje, essa mulher pudesse voltar lá, você recebeu aquela notícia, o que você diria pra você hoje? Vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. No tempo certo, vai dar tudo certo. Eu acho que essa fala sua é uma fala que todos precisam ouvir. Quando a gente é advertido pelas dificuldades, a gente se desespera. É da vida. Sim. Né? E a gente sempre tende a puxar pro lado mais difícil, né? Vai dar errado, vai ser não sei o quê. Meu Deus. Basta o mal de cada dia. Quando a adversidade chegar, basta o mal de cada dia. É muito difícil. E eu acho que a fórmula você deu. Você falou, eu fiz terapia. Sim. Né? Eu fui pra perto daqueles que eu amo. Sim. E caminhou junto. Aí você falou também que tá falando aqui, né, do Coisas de Mãe. Você criou algo, ou nasceu algo, né? Um outro filho que te deu esperança, que te deu vida, que te deu motivação. Sim. Então, assim, só acaba quando acaba. É tão besta isso, mas é mais pura verdade, né? Vai acabar um dia, mas... E você vai ficar fazendo o quê enquanto ele não acaba? Meu marido, ele fica puto. Olha eu falando... Não, tá em casa. Porque ele fala assim, cara, é enjoada você, quando você fica... Tudo eu vejo o lado positivo das coisas, sabe? Assim, quebrou alguma coisa e fala, mas tá bom, gente. Mas olhando pelo lado positivo, eu tenho essa visão sempre, sabe? Então, tipo assim, igual eu falo, eu nunca me questionei. Sabe? Não que eu não me desesperei. Mas eu tô diante de uma mulher tão forte. É a percepção que eu tenho, Priscila. Mas minha mãe é muito forte, Marcos. É do berço. Minha mãe e meu pai. Minha mãe, ela faz hemodiálise 3 vezes por semana. Minha mãe cuida da família toda. Ela é brava. Nossa, eu imagino. Eu vivenciei isso com meu avô. Ela é brava. Sabe, assim, deve ter já 1000 mensagens dela, porque hoje era meu dia de buscar ela na hemodiálise. E aí eu troquei ela com a minha tia, né? E ela gosta que eu busco, sabe? Ela fica brava. E aí, ela é brava. E meu pai... Ela tá fazendo em Patinga ou Timóteo? Não, ela fazia lá. Esse mês agora que ela conseguiu. Ela a gente fala, ainda bem, eu lembro do meu avô. Olha como é que o meu avô... Meu avô fez hemodiálise durante 9 anos. Ele fazia em Patinga. Aí, uma luta pra trazê-lo aqui pra Timóteo, né? Aí ele falava assim, não, preocupa não. Vai dar tudo certo. Era muito porque ele sabia que pra sair uma vaga... Demorava. Não é demorado. Quando sai uma vaga, dificilmente é porque alguém correr. É porque alguém foi embora. Minha mãe falou isso, Priscila, pra mim, eu tenho que desejar alguém morrer. Por alguém morrer. Né? É isso mesmo. Eu aprendi muito com ele. Ele era... Isso. E meu pai, eu falo assim, minhas duas famílias, eu e minha irmã, a gente é muito, muito abençoada. Porque a gente tem 2 famílias muito diferentes. A família da minha mãe, eu vou vai parecer assim, que a família da minha mãe é amorosa, a outra não é. A outra é. Mas a minha avó, a daqui, da materna, é aquela vozinha, assim, sabe? Que vem trazer um biscoito, sabe? A forma de demonstrar o amor é diferente. Mas a minha família é muito unida, assim, sabe? Eu sentia muita falta de morar aqui, porque eu queria ver minhas primas. Então, muita gente fala assim, eu nem sei onde é minha prima. Eu sei onde estão todas. A gente tem um grupo, a gente caminha junto, a gente conversa junto, a gente faz lanche junto. Elas estão até bravas comigo, que eu tô trabalhando tanto, que eu tô tendo muito tempo. Mas a gente tá sempre juntas. A família do meu pai é a família de força minha. Assim, é de mulheres muito fortes, sabe? Assim, de mulheres, assim... Eu tenho muito orgulho da minha família, a família do meu pai. Todas as mulheres, que eu olho pras minhas tias, eu olho pra minha avó, aí eu entendo o porquê. Essa mulher forte. Que legal. Sabe, assim, eu tenho muito do meu pai em mim, que consequentemente é muito da minha avó. Sabe? Que minha avó é muito... Então, eu lembro que minha avó, ela contou assim, que no parto ela não gritava, porque a irmã dela era muito escandalosa. E ela só mordia aqui assim, e ficava olhando pro teto e falava, não vou gritar, e não gritava.
Eu senti muita dor. Eu ouvi isso aqui hoje, tá? É mesmo? Eu ouvi. Eu lembrei da minha avó. Eu não vou chorar. Eu lembrei da minha avó. Você falou muito isso aqui. Eu lembrei da minha avó, segurei a coisa assim, mordi a coisa, olhei pro teto, fiquei contando as bolinhas do teto. Tanto que toda vez que eu vejo um teto cheio de bolinha, igual tem lá numas cunhas, eu lembro desse dia do parto. E eu não gritei. Tanto que a médica falava assim, quem deu anestesia pra ela? Quem deu? Porque ela não tá sentindo dor, porque ela não tá gritando. Aí eu falei, olha, eu nunca tive filho, eu não sei quando que é a contração, então se vocês não ficarem aqui, eu não vou gritar. Aí eles ficaram, colocavam a mão, aí teve que uma enfermeira ficar com a mão na barriga, aí faz força, porque dava vontade, e eu não gritava. Porque eu lembrei que a minha avó falou isso, sabe? Então assim, eu tenho muita história, então minhas duas famílias me ensinaram muito a ser forte e a ser amorosa. Minha família daqui é resolutiva. Meu pai era resolver as coisas. A gente fala assim, minha mãe fica com ciúme, sabe? Meu pai era mais amoroso mesmo, entre minha mãe e meu pai. Porque meu pai, ele tinha muito isso na família dele. Todo mundo lá se abraça, se beija. A família da minha mãe, não. Os meus tios, não. Minhas primas são. Os meus tios, não. A gente que faz isso com eles hoje, né? Mas a minha mãe tem uma força que ela cuida da família. Ela dá conta de todo mundo da família. Com tudo que ela tá vivendo. Né? Com tudo que ela tá vivendo. Ela não reclama. Ela ia de van pra Ipatinga. Saía 10h30, chegava 6h30. 3 vezes por semana. Ainda cuidava do meu pai que tem Alzheimer. Ela cuida do meu pai que tem Alzheimer. O Alzheimer dele tá... Avançado. Tá avançado? Já tá bem avançado. Mas tem os movimentos ainda, sabe? Ele levanta, ele anda. Mas ele perdeu a fala. E o que dá, às vezes, se deixar o portão aberto, essas coisas é perigoso, né? Na época da pandemia foi uma loucura, que foi quando tava no auge, né? Da coisa dele. Hoje ele não sai tanto, hoje ele tem medo de sair, sabe? Ele anda mais devagarzinho e tal. Só que o meu pai, ele perdeu a fala. O primeiro sintoma dele foi perder a fala. Tanto que todo mundo, depois a gente levou no outro médico, a gente hoje fala Alzheimer, porque já generalizou. Mas é o frontotemporal. Aquela demência de frontotemporal. Tá. Porque ele perdeu a fala. A gente fala muito no Alzheimer, mas se eu não estiver enganado, a gente tem em torno de 6 tipos de demência. Sim, O Alzheimer é uma das. Então, como ele é mais conhecido, é mais fácil aí de explicar. Todo mundo não é Alzheimer. No fritar dos ovos é a mesma coisa. Só que como meu pai foi muito novo e perdeu a fala, então caracterizou mais como... Mas no fritar dos ovos é a mesma coisa a perda mesmo. Da memória é perda mesmo. da memória, não tem jeito. Só que ele perdeu a fala. Eu falo assim, eu tenho muita saudade de escutar a voz dele, sabe, Marcos? Falar do meu pai pra mim é a minha maior dor hoje. Maior do que a minha milhões de vezes. Aí a mãe fica brava, porque ela também tem a dor delas. Eu falo, mãe, você tá conversando, você pode reclamar. Meu pai não, sabe? Meu pai era muito ativo. Minha mãe fala, o Mauro deixou a Priscila aqui escarnada nele. Ele todinho. Tem uma relação legal aí, né? Mas é a minha dor mais... Hoje meu filho me perguntou assim, mãe, o que te mais fez chorar? Eu falo, todos os dias do seu avô. Eu fiquei muito tempo sem ir na casa da minha mãe, sabe? Às vezes eu não quero ir lá ver meu pai. Porque é a minha dor maior é ver meu pai do jeito que ele tá hoje. Porque eu queria tanto que ele participasse de... Ai, eu vou chorar de novo. Que ele participasse de tudo isso que tá acontecendo na minha vida, sabe? Mas ele tá. Ele tá. Ele tá. De alguma forma ele tá. Do jeito dele. Da forma que ele pode, ele tá. A gente recebeu uma moção de aplauso na prefeitura, eu consegui levar ele. Eu ficava olhando pra carinha dele. Se ele tivesse normal, ele tinha gritado, pulado, feito uma festa, feito um churrasco pra comemorar. Cada conquista minha da minha irmã era super comemorada, sabe? E aí eu fiquei olhando pra cara, lindo, eu falei, ele tá comemorando do jeitinho dele. Ele tá. Mas hoje já não consegui, eu não entrei no carro mais. Mas eu sinto falta. E minha mãe, ela, tanto assim, as festinhas da escola, era meu pai que ia, jogo de vôlei da Priscila, meu pai tava lá. Minha mãe não muito, sabe? Uhum. Mas é por causa dos afazeres dela também. Então meu pai gostava de seguir nós mesmos, eu e minha irmã. Então assim, ele sempre gostou de prestigiar a gente, de torcer pela gente. E eu senti muita falta disso. Nossa Senhora, demais. Eu lembro que entrei pro CrossFit com 2 meses, eu participei, que eu sou meio atrevida, de um campeonato lá em São Paulo. Você foi pra São Paulo? Fui participar de campeonato lá. Aí, foi do boxe mesmo, sabe? Entre nós, o boxe mesmo, eu falei, vou participar. Eu tinha uma meta de participar, já vai acontecer agora, eu vou participar. E aí, meu marido e meu filho não foram. Meu menino dormiu de tarde, meu marido falou, como é que eu saio com ele dormindo, tal. Eu falei, não tem problema, não precisa de vir. Mas eu queria que eles fossem. Porque toda hora eu só imaginava meu pai lá. Vou chorar. Porque eu só imagino ele me vendo, tipo, assistindo um podcast. É tipo assim, eu cheguei, pai. Sabe o que eu acho que você pode se agarrar? Ele fez certo. Deu certo. Deu certo. Você tá aqui. Deu certo. Ele cumpriu a missão. Deu certo.
né? Ele fez o papel dele. Muito bem. Olha, tô diante de uma guerreira, cara. Olha a montanha que você subiu nos últimos 8 anos. No dia que a mulher falou assim, eu tava no médico, meu pai me levou, eu coloquei ele sentado assim, eu falei, pai, pode ficar aí, só vou ali, porque eu sabia que eles iam tocar na palavra câncer, eu não contei pra ninguém, inclusive, tá? Eles só foram saber no dia do parto, praticamente, o que tava acontecendo, porque eu não contei pra eles, só falaram, é uma anemia, que eu não queria preocupá-los. Sim. E aí meu pai falou assim, aí a mulher falou assim, ah, tá, você é a moça que tá com câncer? E eu falei, moça, fala baixo, meu pai tá aqui. Aí meu pai falou assim, o que ela falou com você ali? E meu pai é muito esperto, mas meu pai, assim... Se fosse, todo mundo brigava, nós vamos escrever no jogo do milhão, no show do milhão do Silvio Santos, todo mundo falava, o Mauro que vai comigo, ele que vai ser o parceiro, assim, que ele era muito inteligente, muito esperto. E aí ele falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, não, pai, não é nada, é porque é só pra adiantar o processo, o médico colocou essa palavra, mas não é nada. E aí quando ele descobriu, ele ficou desnorteado. Aí minha avó, tadinha, a mãe dele, ela já é idosa e ela tá com Alzheimer, sabe? E aí ela me colocou um peso sem ela saber. Sem ela saber. Mas antes do Alzheimer mesmo. Ela falou assim, Pris, a gente tava jogando baralho, eu e ela lá em casa. Ela falou assim, Pris, ela mora em Belo Horizonte, né? Eu acho que seu pai, ele não aguentaria te ver doente. Ele te viu. Ele viu o aperto que você passou na gravidez. Então, na minha cabeça, é isso que fez ele ficar sem memória, que deu um colapso na cabeça dele, porque ele não aguentou ver você doente. Ela falou isso. E aí eu entendi, porque ela é mãe, eu também sou. Eu falei, ô vó, não é isso. É porque tinha que ser dele mesmo, né? Ela falou, não, e ela chorando, ela falou, eu tenho pra mim que é isso. E naquele dia ela me colocou um peso, mas ela nem sabe. Porque eu também achava isso. Por muitos anos eu achei que foi isso. Meu pai, eu acho que ele não aguentou e surtou. E olha que eu sou psicóloga. Mas você, além de psicóloga... Sou filha. E aí, eu falava assim, não, será que meu pai surtou? Acho que meu pai surtou mesmo. Acho que era isso mesmo, sabe? E ela me colocou esse peso sem ela saber. E eu custei a tirar esse peso de mim. Sabe? Eu falava, não é. Não é isso. Sabe? É porque tinha que acontecer mesmo. Tanto que hoje ela tá com Alzheimer, sabe? Hoje ela tá bem lúcida, mas ela dá muitas falhas, assim, sabe? Mas ela tá com quase 90 anos também. Mas super ativa, joga baralho, sabe? Quando ela tá lúcida, assim, ela consegue jogar. Mas é isso. Então, assim, eu fico pensando que eu sou filha, sofri muito, e ela também como mãe. Eu mesmo... se ninguém quer ver o filho mal, né? Não quer. E ela é apaixonada com meu pai, assim, sabe? Eu não falo, os irmãos falavam. E a desinformação, né? Sua avó, esperar que ela tenha cultura pra entender que uma doença degenerativa, Sim. que é do sistema nervoso central, que não tem... Seria tão bom se fosse uma frustração. Que talvez poderia ter uma cura, poderia né? ter cura. Se fosse uma emoção forte, qualquer... Aí tinha um caminho mais fácil de tratar, né? Então... Que pena que não é. Porque se fosse, era algo que talvez fosse reversível. Quando teve a preocupação de ir, ela falou assim, eu vou de ônibus lá pra Timóteo, eu vi a Priscila. Foi em janeiro, antes de eu ganhar o Lucas. Poucos dias antes de eu ganhar o Lucas, ela falou assim, porque o Mauro não vai aguentar de ver ela. E eu sei que tá acontecendo, a gente escondeu dela também, né? Tá acontecendo alguma coisa, eu tenho certeza. Ela saiu de Belo Horizonte de ônibus, veio aqui pra minha casa e ficou aqui 10 dias. E ela, no meu pé, ela pode me contar, porque eu sei que tá acontecendo. Ela é muito esperta também, sabe? Mas, assim, uma preocupação muito de filha também, né? De neta, mas também com o filho dela, que ele sabe. Meu pai era Deus no céu e eu e minha irmã na terra, sabe? Assim, a gente fazia... poxa, ele teve 2 princesas. Guerreira. Aí você imagina, mas não é princesa da Disney, Xena, não. Tá? No mínimo tem que ser ela. Então, assim, claro, é a menina dos olhos dele, né? As duas, né? Toca nas minhas meninas, não, que o negócio pega. Mas é isso, sabe? E a história do Coisa de Mãe foi construída em cima disso. Eu fico pensando que legal que as mães, tanto que a gente vai começar agora a fazer atividades com que a gente já faz, né? Algumas atividades com crianças nas feiras e tal, mas agora pensando mais na felicidade de uma mãe, que é a conquista dos filhos, a gente vai estar trabalhando também isso mais a fundo esse ano. E porque eu quero para mim, eu quero para elas o que eu tive, sabe, Marcos? Que é essa felicidade, elas entenderem a importância da família, a importância de Deus, a importância do trabalho, delas se sentirem bem. Para mim, assim, olha,
Ah, uma mulher empoderada. A mulher empoderada, ela tá onde ela quiser. Se ela quiser ficar dentro de casa, Tá arrumando tudo bem. casa, tá tudo Também bem. penso da mesma forma. Sabe? A mulher empoderada é onde ela se sente bem. Ela só não pode ficar onde ela não se sente bem. Exato. Eu não me sinto bem aqui, então eu não vou ficar aqui. Eu quero ir embora, eu vou embora. Então, assim, eu quero que elas se sintam felizes fazendo que elas... Eu tenho gente no Coisa de Mãe que elas não são nem empreendedoras, Marcos. Elas estão lá pelo projeto. Eu tenho a Ruth, ela é muito maravilhosa. Depois você volta aqui pra trazer uma mãe. Vou. Pra gente contar algumas histórias, Tem entendeu? muitas histórias incríveis, sabe? Assim, a Ruth, Gilda, Tagmara, a Daça, sabe? Assim, cada uma leva tantos problemas, sabe? Kellen, Lorena. Eu vou falar o nome delas aos 650, né? E eu sei o nome de todas, tá? Então, eu quero que todas assistam. Vou mandar pra todas elas e comente assistirem. aqui pra gente, é importante, né? Nossa, cara, que papo gostoso. Eu te dei um desafio, lembra? Porque essa história não pode ficar só nesse episódio, não. Ela precisa ser marcada. E a gente tem um quadro bem gostoso, que é o quadro Objeto do Divã, né? E qual que é o objeto que você trouxe pra gente? Já nota-se que já é de uma empreendedora do Coisas de Mãe. Amor. É da Carla. É a Carla? Canecas, Carla Canecas. Canecas KS. E aí, a Carla, ela faz esse trabalho lindo. E eu não poderia deixar de trazer algo do Coisas de Mãe, né? Que lindo. Que é ela faz canecas, ela tá na feira, ela que tá na feira, que eu te falei, que ela tá todo esse final de semana lá na Praça do Coreto. E ela faz um trabalho incrível de canecas. Linda, então gente. É um trabalho de uma empreendedora que trabalha com isso, que faz, né, esse trabalho incrível. Obrigado. E com uma logo do Coisas de Mãe pra você... Não, vai ficar na estante. É Coisas de Mãe. Obrigado. E a gente tá com esse... Eu tô falando que tava mudando, né? Tá ali desenvolvendo o empreendedorismo materno. Coisas de Mãe não é só maternidade, não é só pra mães hoje, tá, Marcos? Ele é pra mulheres. Independente se tem... A gente só fala assim que ele tem todo um trabalho pra acolher a mulher que é mãe. Então, a gente acolhe as crianças, a gente entende, a gente procura fazer tudo da melhor forma. Não vamos fazer nada no sábado à noite, na sexta à noite, que a mulher quer ficar com a família. Sim. Então, vamos fazer na segunda? Vamos fazer numa terça? Dá pra levar a criança? Pode levar. Se não tem com quem ficar, leva a criança. Você não vai deixar de plugar pra isso, ela vai ser bem recebida. Então, assim, o Coisa de Mãe, ele tem essa pegada de... Quando vai entrar alguém que não tem filho, eu já falo, olha, você só tem que saber que todo lugar lá vai ter criança. Tem que aprender a lidar com isso. Vai ter que aprender a lidar com isso. Mas é isso, a menina dos meus olhos é o Coisa de Mãe, é o meu segundo filho. Eu acho que você descobriu uma forma de manter aceso esse brilho aí. Quando você fala de Coisa de Mãe, nossa. Fala que eu falo do bicho de pé também, eu fiquei feliz. Fala aí, que senão você não vai ficar brava comigo. E o bicho de pé. Nossa! Senão vão ficar brava. Alessandra e a Diana vai ficar brava comigo. O bicho de pé falou o tempo todo aqui no bicho de pé. Nos bastidores. Cara, porque você sabe o que eu sinto? Que o Coisas de Mãe não é financeiro. Não. Entendeu? O Coisa de Mãe, o bicho de pé, você ama também. Sim. Mas é business, Sim. É negócio. Sim. É claro que você quer que dê certo, que te encanta, Sim. mas ali tá em jogo. Funcionário, aluguel, compra, Exatamente. vende, bancar, se manter num país Sim. como o nosso, Imposto. com imposto em cima de imposto, o produto cada vez mais caro, e você conseguir, né, manter ali. Manter. Então, é uma coisa mais racional. Sim. Você senta em casa e fala assim, olha, nós vendemos pouco esse mês, temos que criar estratégia. Exatamente. Vendemos demais, vamos poupar. O tempo todo. Sim. Aqui não, aqui toca seu coração. Exatamente. A gente vai sem Porque dinheiro. aqui não é dinheiro, aqui é paixão. Aqui é paixão. A gente conversando outro dia com um rapaz, ele falou, você faz tudo isso em 6 anos com nada? Eu falei, nada. É assim, é as doações que a gente vem recebendo mesmo, a gente corre atrás, a gente faz rifa, a gente faz feira para levantar, pra gente conseguir manter um pouquinho que a gente tem, sabe? Que é a sede nossa, que é algo que é muito de conquista. Você já viu aquele machucado que deixa uma cicatriz? Aham. Aí tem muitas pessoas que são criativas, né? Sobre Tatuagem. a criacis, eles tatuam. Aham. Aí põe uma flor, Sim. uma rosa. Eu acho que o bicho de mãe... O bicho de mãe? Isso mesmo, juntos os dois. O bicho de mãe. Você viu agora? Salvei vocês, meninos. O bicho de mãe. Coisas de mãe. Agora deu um jeito de você resolver o problema. Resolvi o seu problema. Acabou. Não é só coisas de mãe e bicho de pé. Bicho de mãe. Bicho de mãe. Ou coisas de pé. Coisas de pé. Deixa eu variar. Mas o coisas de mãe é a tatuagem sobre a ferida. Sim. Eu acho que
Deus foi generoso com você. Ele te deu ele floriu um jardim. Sim. Por isso que eu falo que eu não tenho como questionar a Deus. Tudo que eu tenho hoje, que eu sou hoje, a Priscila que eu sou hoje, era muito longe da Priscila que eu era antes. Muito. Marcos, você não entende a Priscila ciumenta, possessiva, brava que eu era antes. Até barraqueira. Nossa, às vezes fala assim, Priscila, quem que é essa menina hoje? Eu não me reconheço. E aí eu falo assim, e que graças a Deus por isso, sabe? Hoje eu sou uma pessoa assim. E eu brigo, tá? Se mexer com dos meus 2 filhos, meu marido, eu tô brigando. Minha irmã, meu pai, minha mãe, eu viro bicho também. Mas, por eles. Que mensagem você deixa dessa nova Priscila, que não é mais possessiva, que não... pode ter o zelozinho. Tô de olho em você. Não vou cuidar aí, Alenilson. Olha, o seu celular tá no meu... Tá aqui, ó. Para aqui, hein? O WhatsApp tá aqui. Não se engane. Eu tô melhorada, mas não tô 100%. Não, mas brincando à parte, eu acho que a sua história já é uma mensagem. Sim. Né? Tudo que a gente falou que hoje já é uma mensagem. Mas eu acho que tem um monte de mulher aí que precisa de você. E não só a 150 que a gente tá lidando direto. Eu acho que é um privilégio para as mulheres trombarem com você no caminho, Priscila. Obrigada. Sem dúvida. É impossível sair o mesmo depois de te conhecer. É impossível. Você empolga a gente, né? Que bom! Sai arrastando, vem comigo. Na academia é assim, você acredita? Você vai arrebanhando. As meninas falaram assim na academia que eu fico... O horário das 7, que é o horário que eu vou, mais animada. Mais animada. Porque elas são paradas e falam, minha filha, vocês estão aí, bora aí. Dá o seu jeito. A gente pode dizer, então, que a dor transforma. A dor transforma. E eu vou falar que a frase, todo mundo, quem tá curado, cura as pessoas. Eu fui me curando com coisas de mãe. Hoje eu quero curar as pessoas. Marcos, você falou de uma cicatriz. E a minha cicatriz não é bonita não, gente. Da cirurgia de... Todo mundo fica preocupado. Ai, vai dar queloide, ai, não sei o quê. Que nem aparece, né? A cirurgia de cicatriz. A minha não, é na barriga. É como as bariátricas antigas. Antigamente, as cesáreas antigas. Exatamente. De cima pra baixo. E eu tinha muita vergonha do meu marido. Eu tinha vergonha de trocar de roupa na frente da minha irmã. Sabe, assim, eu tinha muito vergonha do meu corpo. Você é mulher, né? Isso, a vaidade. Só que eu fui me curando tanto, que hoje, e eu já fico assim, e aí a gente vai pra praia, né, aí você vai comprando maiô, né, porque você quer esconder aquela cicatriz. E eu falei com meu marido assim, agora eu vou procurar um biquíni só pra me mostrar a cicatriz. Porque hoje, e todo mundo antigamente falava assim, nossa, mas essa cicatriz é uma questão de vitória. Eu falava, gente, para de falar isso comigo, pelo amor de Deus, dói. Porque não é uma vitória, sabe, assim, você tá aí preocupada com o corpo, hoje não. Hoje de verdade, hoje eu já não... Tá, foi uma vitória, mas não que eu quero ouvir. Não é aquilo, E aí hoje eu vejo que não me incomoda essa cicatriz mais. Sabe assim? Não me incomoda. Mas você vai fazer uma plástica nela? Nem posso, queridas, fazer uma plástica nela. Mas eu também nem sei se eu quero. Sabe? Assim, eu já brinco. Meu marido ontem falou assim, você tá emagrecendo. Eu falei, eu já tô com gominhos. Ela tá com 2 gominhos, ela separada no meio da barriga. Aí eu falo, tô com 2 gominhos aqui já. Ele falou, Priscila. Então assim, eu já brinco com isso, coisa que eu nem mostrava pra ele. Eu morria, ele entrava no quarto, eu já escondia, sabe assim... Nem assim, nossa. E hoje eu acho que é isso, sabe? Eu me curo tanto que esses detalhes são só detalhes pra mim. O corpo, ele só é o reflexo do nosso interior, né? Então, por eu falando que as pessoas, pra mim, eu quero que as mulheres se curem. Existem mulheres que estão em busca de um corpo tão perfeito, elas se acabam por isso, né? E nunca estão satisfeitas. Aí procedimentos estéticos, cirurgias. Você vê que a medicina ele evoluiu tanto e na área da estética o pessoal nata de braçada. Hoje tem dentista que faz procedimento. Tá todo mundo. Porque é uma tentativa de criar paz mexendo por fora. Sim. Mas a paz começa... É dentro. Exatamente. Nossa, fantástico. Eu tô impactado com esse episódio. Você não tem... Minha nada mole vida, Nossa, não, mas a gente precisa... Quando eu criei o Divancast, a ideia desse podcast é de criar um espaço de conversas profundas. Seria legal a gente trazer aqui o cantor falando de tal negócio. Vamos contar que eu comprei um jato novo, que eu tô com um show pra não sei quanto. Não, eu quero falar de vida. E é isso aqui. É isso aqui que as pessoas precisam. Sim. Se você tá mal, tem esperança. Se você tá passando por um momento difícil... Você não tá sozinha, né? Tem pessoas que também estão lutando. Então, a vida real, a vida como ela é.
Essa é a vida. Viver é isso. Um dia você tá bem, um dia você não tá tão bem. Um dia o dinheiro tá sobrando, outro dia você tá arrochado, né? A internet só mostra coisas boas. É editado, né? A vida do outro não é boa, Depois a vida do outro corta. é editada. Exato. Então, assim, obrigado por compartilhar o que é real pra nós. Obrigada. A sociedade precisa do que é real. Você é real. Né? Seu marido, seu filho. Depois eu quero que você mande uma fotinha, eu quero conhecer ele. Vou mandar. Tá? Obrigado. Quero agradecer seu esposo por deixar o bicho de mãe. O bicho de mãe. O bicho de mãe. Não, coisas de mãe. Gente, eu quero que ela deixe aqui o Instagram, a rede social, para a turma também poder acompanhar vocês lá. E quem tiver mais curiosidade ainda, eu quero que você visite aqui em Edith Mota, vai lá na feira. Isso. Né, no Coreto, na Praça do Coreto, na praça no centro da nossa cidade, Sim. toda sexta e sábado. Isso. E domingo no Shopping do Vale. Isso. No E tem nossa terceiro sede piso. também, que tá Nossa aberta lá no São Cristóvão. Lá em Timóteo também. Ela fica aberta de 13 às 17 horas todos os dias. Segunda a sexta. O que você criou? Você tem noção disso? Agora vai ter oficinas com 15 artesãos lá aprendendo a fazer crochê. Uma das professoras é uma das meninas do Coisa de Mãe, que ela vai lá dar aula. E é muito legal. Pra quem quer conhecer, é @coisasdemãe.valedoaço. O site é coisasdemãe.org. Bicho de pé, gente. Bicho de pé 15. Bicho de pé 15. Fala que não Pelo sabe. amor de Fala que Deus. não sabe. Vou ligar pras meninas agora aqui, ó. Bicho de pé Kids, gente. É uma loja de calçado infantil de moto. Sabe por quê? Eu E fiquei... tá lá no Alfa Mall. É Alfa Mall? Na Cesita Mal. Alfa Mall, você sabe onde é? É Brasília. Não, a Cesita Mal, na praça. Onde eu viajei, foi lá em Brasília. Na galeria ali, próximo ao Coreto. E o nosso Timóteo tá crescendo, tá, gente? Crescendo. Lindíssimo esse espaço, um espaço novo na nossa cidade. E a loja centro tá comercial. linda também. A loja tá com... Não, as lojas ali ficaram todas bonitas. Você deu acho que você deu um passo assim. Você tirou a bicho de pé de um lugarzinho que já é histórico, né? Sim. E leva pra um lugar que é o nosso Point. Sim. Exato. A galeria é o que tá nós bem temos de bonito. mais novo. Tá ali. Tá ali. É de mesmo. tecnologia, de beleza. Exatamente. Tá tudo ali. Parabéns. Obrigada. É empreendedora mesmo, tá? Quis ser empreendedora. Depois de conviver com um monte de mulher maravilhosa Você viu? empreendendo, eu falei, quero empreender. Aí eu vou te apresentar aqui, ó, o pessoal da Doce Itália, que é a minha parceira aqui da mesa, né? Ela serve o café pra gente, você não tomou o café que dela, mas tudo bem. deliciosa. Ela é uma empreendedora, uma mulher. Então, Ela tem tem a conhecer. loja aqui em Fabriciano, perto do Colégio Angélica, e lá perto onde você fica todo domingo, no shopping. Na hora que você sobe a escada rolante, que você vai ali pro cinema, tá de frente pra escada rolante. Doce Itália. Sim, já vi É o melhor mesmo. sorvete italiano que tem aqui, tá? Beleza. E café também. Café só tem aqui em Fabriciano, no shopping, só sorvete. Então, conheça legal, lá. vou conhecer. Gente, eu bati um papo fantástico hoje aqui com essa mulher maravilhosa. Que história de vida. Tenho certeza que vai impactar muita gente. Eu saio daqui hoje completamente impactado. E você, voz do além, Cláudio? A gente tá todo mundo aqui feliz da vida. Se você curtiu esse papo, eu quero que você compartilhe. Que se você se inscreva aqui no canal, gente. Bora se inscrever e compartilhar. Compartilha. Tem outros vídeos muito legais. Tem muito um legal, monte gente. Tem um monte de papo muito gostoso lá. Então, vem com a gente. Obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui compartilhando mais uma vez com você. A gente participou mais uma vez do Metamorfose, onde conheci pessoas maravilhosas. Deixa eu mandar um beijo pro meu filho. Por favor, pro seu filho, pro maridão. Lucas, mamãe te ama muito, muito, muito. Ale, muito obrigada pela parceria de sempre. Te amo também. E pras meninas, tanto da Bicho de Pé quanto do Coisas de Mãe. Beijo demais, meninas. Eu gosto demais de vocês. Elas sabem um tanto que eu... Gente, eu tenho que ver. O telefone toca o tempo todo com elas ali. Eu gosto de responder, gosto de ouvir a história delas. E é de verdade por elas mesmas, sabe? Eu quero ver todas as mulheres, assim, radiantes pelo Vale do Aço, mostrando a força que tem, porque elas são muito poderosas, Marcos. A gente vai ouvir muito ainda de vocês. Vou trazer um monte de mulheres aqui pra você conhecer, Por favor, vamos contar histórias aqui. Sim. Tem muitas histórias bonitas. Obrigado. Obrigada eu. Adorei. Gente, espero vocês até o próximo episódio.